Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um podcast. Muito feliz hoje de estar com o Alex Quezada da 5ASEC. É uma empresa, para quem não conhece, difícil não conhecer, tem tudo quanto é esquina aí. É uma empresa com 25 anos aí de gabarito no Brasil. Mais de 28, né? 28. 28. Você ia me corrigir depois. Eu tava só esperando. A gente aqui teve um briefing inicial e já se conhecemos, então já tô muito atento com essa figura aqui. Gente fina demais, colega pra vida aí. 28 anos 28 anos de caminhada no Brasil. E aí eu vou puxar um pouco do saco dele aqui, que os últimos anos muito mais prósperos. Os últimos 6 anos aí muito mais prósperos, graças a Deus. Ah, mas você falou 5 aí. 5,5, então a gente tá ali no meio do caminho. 5,5. É brincadeira à parte que eu perguntei 3 vezes isso pra ele antes de a gente começar. Ele falou, você perguntar a quarta é música no Fantástico quase. E mais de 50 anos no mundo. Presença em Portugal, presença no Brasil. Sim, são 32 países, na verdade. A força, os maiores países, a quantidade maior está concentrada no Brasil, França, que é a origem, Portugal e Espanha. Boa. E se você conhece ela, provavelmente você nem conhece a outra, porque pelo que eu já sei aqui, ela tem mais share do que as 3 outras no mercado. Então, é muito forte mesmo. Tá aí o Brunão hoje, a gente vai conversar com essa fera aí, entender um pouquinho mais da história, para onde eles estão indo. Isso aí. Galera, Bruno Nakati. É um prazer estar conversando com o Alex hoje, né? Ele vai vir falar um pouco da 5ASEC, né? 5ASEC, como preferirem. É uma empresa francesa que hoje está dominando o Brasil em questão de serviços de lavagem, né? De lavanderia. E, cara, prazerzão. Estamos aqui para aprender um pouco com você hoje, um pouco da sua história. E queria que você se apresentasse, né? E falar um pouquinho da sua trajetória do começo, para a gente entender quem é o Alex lá de trás, como que ele chegou até aqui. É isso aí. Vambora. Bom, obrigado. É um prazer, Vitor, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Realmente é uma grande satisfação. Antes de me apresentar, porque a gente fica coçando aqui, né? Mas até a primeira pergunta que vocês fizeram para mim, a primeira pergunta que o pessoal sempre faz, qual é a pronúncia? Qual a pronúncia? Como é que se pronuncia? Né? Mas eu gostei da sua frase. O mais importante saber que a pronúncia é saber que, cara, leva lá que vai ficar muito bem feito. Vai ficar... Boa. Isso é importante. Mas, originalmente, como o Bruno acabou de dizer aqui, a marca foi fundada na França. Então, em francês... De novo, né? Eu sempre falo isso, me perdoem os franceses, os professores de francês, mas o 5 em francês tem a pronúncia algo próximo a 5. Né? Então, originalmente, a marca é 5ASEC. Então, 5ASEC. Só que no Brasil, né, a gente trouxe isso para o português, então hoje a marca é conhecida como 5ASEC. Então a pessoa fala 5ASEC, 5ASEC, porque o nosso logomarca, o A, ele tem um crase, e é um crase estilizado. Então alguns veem aquilo como Azinho, né? Então 5ª. Então é normal. Mas essa dúvida é bacana. Ela vem do 5, né? Então 5ASEC porque eram 5 serviços que originalmente se fazia a seco. Legal. E o grande legal é que a gente fala hoje da 5ASEC, da 5ASEC. Talvez a pessoa não se identifica pelo nome, mas já bateu o olho, já viu em algum lugar, porque tem vários lugares do Brasil hoje, né? E não precisa automaticamente conhecer o nome, mas sim a entrega que vocês fazem, né? Não, e também por ter 500 unidades, né? Mais de 500 já. Mais de 500. Eu tinha um número de 400, mas ele já meteu a pedrada que é mais de 500. O negócio é forte mesmo. E eu já tinha visto, antes de conhecer a 5ASEC, eu já tinha visto muito logo. Depois que eu fui entender que era uma lavanderia e tudo mais, eu morei no Tatuapé, lá na Anália Franco, tinha várias ali, cara. Tem um monte ali. Tatuapé, Anália Franco. No shopping Anália Franco tem também. Então, só voltando um pouquinho, né? Você pediu para apresentar, né? Claro. A gente já entrou aqui no 5ASEC. Mas, então, estou hoje com 45 anos. Tenho um pouco mais de 20 anos de trajetória no franchising. O franchising é um mundo apaixonante. Quando você entra, é difícil sair. Conheço poucas pessoas que entraram no franchise, vivenciaram essa experiência e saíram do franchise. Muitos acabam se especializando, porque é um mercado realmente muito fascinante, né? De expansão rápida. Então eu entrei, fui professor, né, da Microlins, trabalhei na Microlins Franchising também como executivo de franchising, trabalhei na Wizard, e há 5 anos e meio
né? Estou na 5ASEC Brasil. Entrei lá muito focado na parte operacional. Vim para assumir a parte de suporte ao franqueado. No meio do caminho as coisas foram evoluindo, né? Hoje eu estou na área ali com expansão, marketing, vendas, mas já a gente vai fazendo rodízio ali, né? Então hoje um foco muito grande na parte de expansão de franquias e marketing. Boa. E você pensou em algum momento em entrar para essa área do franchise ou caiu no seu colo? Então, o franchise eu entrei de... formação é tecnologia, né? Tecnologia, né? Que quando eu fui fazer a faculdade de tecnologia, eu já dava aula na Microlins, então eu já estava em uma franquia. Ah, tá. Eu não estava também eu estava do outro lado da cadeira, né? Eu fui professor de informática, dei aula na Microlins. Então eu conheci o franchising, isso já fazem 26 anos que eu entrei na Microlins para ser professor de informática. Então, nessa época, eu conheci o franchising na outra ponta. Inclusive, a dona da escola era a Regina Semenzato. Né? Um abraço para a Regina. Vou compartilhar o link aqui com ela. Tenho certeza que ela vai tá assistindo. Boa. A Regina e o Júnior, né? Grandes amigos. Sério? Até hoje. Que legal. Fiquei 4 anos com eles. Depois eu me tornei franqueado. Fui franqueado da franquia da Ortobon. Da Ortobon Colchões. E voltei para a Microlins Franchising em 2008. Para franqueadora daí? Já na franqueadora, tá. Como executivo de suporte à rede ali, era gerente regional, então com foco realmente em dar um suporte ao franqueado. E dali fui para o Wizard em Campinas, né? Com o seu Carlos Wizard comprou a Microlins do Semenzato, então eu adquiri ali no grupo. Fiquei lá mais 7 anos em Campinas. E em 2017, em fevereiro de 2017, eu fui para a 5ASEC. Estou lá até hoje. E aí o que acontece? Hoje você é VP de novos negócios. Sim. O que faz um VP de novos negócios? Então, VP, vice-presidente. Sim. Okay. Vice-presidente de novos negócios, a gente tem ali algumas diretorias. Tá. Então, as duas principais que eu tenho ali é diretoria de marketing e diretoria de expansão, né? Diretoria comercial. E dentro dessas áreas também tem novos negócios. Então, a gente tem algumas frentes. Como novo negócio, tudo é novo negócio. Uma venda, uma franquia, um repasse de uma loja, isso é um novo negócio. Uma nova tecnologia. Recentemente, a gente desenvolveu... os lockers são os armários inteligentes. Isso foi dentro da minha caixa. A gente pensa na área de marketing junto também, em desenvolver alguma tecnologia, desenvolver algum produto para que o nosso consumidor final tenha a sua vida facilitada, como a gente diz, né? A missão nossa é facilitar o dia a dia do nosso cliente. Então, novos negócios incorpora tudo isso. Toda essa área de tecnologia também, que está dentro dessa minha vice-presidência, né? Porque a tecnologia ela é um braço para poder realmente, de fato, chegar lá. Eu tenho que usar a tecnologia para criar um aplicativo, para criar um e-commerce, tudo isso nós temos, né? Então, tem tecnologia, marketing e a expansão de franquias, expansão da rede. Olha que interessante, vocês também acabam tendo no e-commerce também, né? Temos. Porque... apesar de o serviço ser um serviço convencional, né? Mas aí vocês também, por utilizar uma plataforma para agregar o seu serviço ou linkar o seu serviço, sim. Você também considera que nós desenvolvemos o e-commerce, porque ele é um e-commerce porque você entra lá, você compra e você paga. E você recebe, né, a visita do nosso delivery para coletar sua roupa e devolver sua roupa. Então, nós desenvolvemos o e-commerce antes da pandemia. Porque a gente tem um trabalho muito forte de ouvir o nosso cliente. Então, a gente gosta de ouvir, porque eu não vou sair atirando. Eu tenho que ouvir o meu franqueado, que é a grande força. Nós temos são 516 lojas, pontos de venda, 516 pontos de venda. Mas são 180 franqueados. Então, a média é quase 3 pontos de venda para cada franqueado. Prova que o negócio é próspero, né? Próspero. E o cara acaba expandindo isso. Aqui na Vila Olímpia, o franqueado tem 3. Aqui pertinho, em Moema, nossa franqueada Moema tem na Berrini. Ela tem 10 lojas. 10. Então, a gente tem franqueado. No interior, às vezes, ele tá uma loja só realmente atende, mas a média são 3 por franqueado. Então, eu tenho uma força muito grande desses 180 franqueados para que eu possa tirar a experiência ali, mas eu também tenho que ouvir o consumidor. O que o meu consumidor e quem não é consumidor. Então, um exemplo, o meu consumidor, o que você agregaria? O que você espera de uma lavanderia? Uma pergunta que a gente faz na pesquisa para quem não é consumidor. O que faria você usar a lavanderia? Então, eu tenho que entender o mercado e aí eu vou usar a minha área de TI para desenvolver um produto, um serviço. O e-commerce foi em cima de pesquisas que os clientes queriam. Então, nós criamos o e-commerce antes da pandemia. E na pandemia, ele quadruplicou o número de acesso, porque ninguém podia sair de casa e tal. Então, o e-commerce salvou. Porque hoje ele entra, ele fala, eu quero lavar 5 camisas. Ele vai lá, ele compra 5 limpezas.
né? Ele vai lá e compra 5 camisas, ele paga e automaticamente lá no sistema da loja apita, fica vermelhinho o botãozinho lá, e ele já agendou o horário de coleta, o delivery vai, coleta, traz para a loja, lava a roupa e entrega de volta para ele. Então você consegue, com o aplicativo da 5ASEC, fazer um pedido, lavar a sua roupa sem sair de casa. Boa. O serviço é um serviço. Dá para falar que o serviço de vocês é um serviço de alto valor agregado? Dá, com certeza. Porque eu tive vários fatores. Explica para nós. Vamos lá. O serviço é limpeza de roupas, né? Sim. Limpeza de peças. Não é só roupa, tá? Porque o pessoal eu não sabia. A gente lava, a gente limpa. Então você falou, não sei se foi agora ou se foi um pouquinho antes, mas lavagem. A gente não usa o termo lavagem. Porque lavagem tem aquela questão pejorativa, né? Daquela comida que sobrava, que dava para os animais ali, mas você lava. E eu não lavo tudo. Eu limpo, eu higienizo. Então tem produtos que eu não vou na máquina. Eu higienizo o capacete. Eu higienizo o carrinho de bebê. Eu higienizo outras coisas. Também? Capacete também. Tênis. Os tênis eu não lavo na máquina. É um trabalho manual. Então eu tenho um serviço de limpeza. Tênis é legal, velho. É bom. Tênis eu tô cansado de comprar aqueles negócios que aparecem pra mim assim, aparece pra boné, o que você quiser, nós limpamos. Limpamos tudo. Quanto custa pra limpar um tênis? Tênis? Você vai me pegar aqui de calça curta, porque eu de cabeça. Já tô querendo mandar uns 3 lá. De cabeça eu não sei. Eu sei que a gente tem 2 preços, tá? Mas entre no site da 5ASEC ou no aplicativo. Já a gente pode pegar o aplicativo, você vai descobrir. É 2 preços porque tem tênis de molas que não é uma marca. Não. Olha pra cara da pessoa e fala assim, não, esse daí veio da roça, esse daí vai arrebentar nós aqui. Acontece, você tem a classificação de peças especiais, mas por que ela é especial? Não é porque é o tamanho do seu bolso, é porque a peça é uma peça especial. Então, se é uma peça especial, vou ter que limpar ela de uma forma diferente. Então, tem tênis mais simples, eu vou... Você descara. Não. Não é, não. É o tecido. Geralmente a peça especial ela é um pouco mais cara. Mas não é porque eu não vou saber essa marca custa caro. Porque só camiseta de algodão, eu vou lavar ela igual qualquer camiseta de algodão. Mas às vezes ela tem um bordado. Ela tem uma aplicação. Então, dependendo do tipo de peça, ou um tecido fino, um tecido mais fino. Então eu tenho que separar essas peças e fazer uma limpeza de forma diferente dessa peça. Então, de acordo com o tipo de como eu vou limpar ela, se eu vou limpar ela da maneira convencional, é o preço normal. Se eu preciso fazer um tratamento especial para limpar aquela peça, eu preciso cobrar um pouco mais, porque ela vai custar mais. Eu vou ter que ter uma dedicação exclusiva para limpar aquela peça sem danificar. Né? Que hoje a grande dificuldade do brasileiro, da cultura brasileira, sairia muito mais barato a gente lavar roupa na casa do que mandar numa lavadora, né? Hoje Ou não. Ou não, né? Ou não, se for duas... É aquela questão... É aquela conta que a gente tem que fazer. Que a gente tá fazendo do quilo, né? Por exemplo, se eu for um almoço, que eu gastei 20 no quilo, ia gastar 200, mas... Hoje, qual que é a grande dificuldade do brasileiro a hora que eles levam as roupas, né, pra lavanderia? Por falta de tempo ou pra não danificar a roupa? Qual que é a grande a gente tem uma clientela muito segmentada. Eu tenho vários perfis de clientes, tá? Mas é importante eu voltar um pouquinho na primeira pergunta que você fez, né? E depois eu concluo com o perfil do cliente. Quando você lava a roupa na lavanderia, isso pode ser mais barato do que lavar em casa. Por quê? Geralmente você não faz a conta do desgaste da roupa. Você não faz a conta do seu tempo ou do tempo... Né? Mas eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa e ela limpa para mim. Tá, mas se ela não fosse lavar, ela poderia fazer outra coisa. Então você está pagando para ela lavar. Existe um custo. Sim. Né? Ou então alguma coisa ela vai deixar de fazer para lavar a sua roupa e vai deixar de fazer outra coisa que você vai ter que fazer. Então você está pagando para lavar. Tem o custo da mão de obra, ou tem o custo do seu tempo, tem a durabilidade da peça. Em casa se usa sabão, até sabão, a gente não usa sabão, a gente usa detergente. Mas é diferente. Os meus químicos são químicos da mais alta tecnologia. Né? Eu uso químicos da Cristais, da Zeiss, são produtos alemães, são os mais altos em termos de tecnologia. Só para exemplificar isso, que é uma coisa muito bacana também. Cara, vocês vão ver, o mercado de lavanderia ele é apaixonante. O segmento da lavanderia é fantástico. Nós temos um produto que é alvejante. Né? Eu tenho 2 alvejantes. O principal ali, melhor, começar pelo mais básico. O mais básico ele é como todos os outros. Para o alvejante fazer efeito e ter uma penetração na fibra daquele tecido e limpar, ele precisa ser ativado a uma temperatura de 60 graus.
Só que existe um outro alvejante que ele é 3 vezes mais caro do que esse alvejante, que ele é ativado sem necessidade de aquecer a 60 graus. Então, quando eu não preciso aquecer aquele tecido a 60 graus, ele danifica menos. A temperatura, quanto maior a temperatura, ele acaba agredindo um pouco mais o tecido. Então, por isso, ele é mais caro. Né? Só que eu tenho que ter esse tecido na minha loja para poder fazer todo tipo de peças. Tá? Então, o que vai acontecer com o uso dos produtos, com o uso do maquinário? Uma lavadora e secadora hoje para casa, doméstica, que vocês compram para casa, assim, quanto custa? 4, 5, 6 mil reais. A nossa conjunto lavadora e secadora é em torno de 100 mil reais. Por quê? É a tecnologia que tem empregada na máquina. Sim, sim. Então, quando eu aperto lá para lavar, algodão claro, eu tenho vários programas. Algodão claro, algodão escuro, poliéster, e assim vai, né? Os processos internos também devem fazer uma diferença muito grande. Quando eu aperto qualquer programa desse, existe uma configuração que só a 5ASEC tem, que vai determinar quanto tempo ele vai fazer o ciclo, a rotação. A qual rotação ele vai girar? Então, de acordo com o tipo de tecido, eu tenho uma programação na máquina que vai determinar a velocidade dessa rotação, o tempo, quanto tempo ela vai ficar de molho, que temperatura vai a água. Tudo isso estudado há mais de 50 anos, como a gente disse aqui, desde 1968, né, da fundação da marca na França, que existe esse estudo, essa evolução. Isso faz com que a roupa que é limpa na 5ASEC dure até 10 vezes mais que a roupa que é geralmente limpa em casa. Porque a máquina não tem a mesma efetividade. Geralmente você lava em casa. Como é que é a dosagem? Quanto você coloca de sabão ali e de amaciante? Sim. Quanto? Quanto a sua mãe falou, quanto você acha que você faz testando, né? Eu coloco aqui, ficou meio... não ficou bom. E você mede isso como? Pelo cheiro. Não deu cheiro, põe mais. Só que isso agride a roupa, isso agride a peça. Né? Então vai acontecer, a gente estava com um amigo aqui do lado, né? Falou, sua camisa você não lava, né? Até se aprender... Passar o ferro em casa, você marca, até se aprender já dava para ter pago quantos meses da... Não, então assim, tem a durabilidade. Tá? Agora, finalizando a sua pergunta, né? Que você me sacaneou também, você fez 3 perguntas numa só, né? Mas o que faz as pessoas usarem... Ele queria descansar só que eu sou ruim de memória, daqui a pouco eu esqueço a pergunta, né? O que faz as pessoas trazerem? Então, eu tenho aquele perfil de público. Então, eu tenho todos os públicos. Eu tenho aquele que é recorrente, que lava praticamente tudo na lavanderia. Então, toda semana ele tá levando a roupa lá. Porque ele entendeu isso. Geralmente, essas peças que ele... Né, a gente sabe que tem camisa que custa 100 reais, tem camisa que custa 1.000 reais. Né? Então, ele não quer lavar em casa. Ele quer ter esse conforto de levar para a lavanderia lava e entrega perfeitamente passada, cheirosa, né? Pronto. E prático. Lava tudo. Não só a camisa, mas lava todas as peças. Existe um outro perfil de cliente que também é recorrente, mas que leva só um tipo de peça. Ele vai sempre na lavanderia, mas ele só leva camisa, por exemplo. É um grande público esse. Ou então ele só leva o edredom, mas ele vai sempre lá e só lava camisa. O que eu acho que é o que as pessoas imaginam que é o público principal, né? Que é o principal, porque você está falando que é o principal, mas assim, o negócio foi feito só para isso. Pra camisa. Eu vou usar aqui não vou estender nisso não, mas a gente fala muito do Pareto, né? Então tem a teoria, né, de Pareto, que é 80-20. Sim. Que 80%, curva ABC. Isso, né? 80% dos seus problemas são 20% da... E aí 80% da receita, inversamente proporcional. A gente tem um Pareto ali, que não é 80-20, mas é 70-30. Tá? Onde 30% dos clientes que nós temos representam 70%, aproximadamente 70% do meu faturamento. Por quê? Porque 30% dos clientes levam com muita frequência. Toda semana ele está lá, ou ele leva, né, bastante peça. Agora, eu tenho um volume grande de clientes que usam, o maior número de clientes que usam lavanderia, na verdade, são 70%, mas representa 30% do faturamento. Por quê? Porque ele leva menos peças. Então, ele leva só o blazer, aquilo que é difícil para ele lavar em casa, né? Porque a roupa do dia a dia ele acaba lavando em casa, que ele acha mais fácil e tal. Então tem todo o perfil. Isso vem mudando. As pessoas estão cada vez... Então quando ele conhece, aí é interessante falar de uma outra pesquisa que nós fizemos. Porque novos negócios é isso, né? É desenvolver produto também que atenda a necessidade do meu cliente. Eu, por exemplo, quando eu entrei, eu fui para o balcão de loja. Nós tínhamos uma loja própria aqui na Vila Mariana e eu fiquei um bom tempo no balcão de loja atendendo e fazendo essa pergunta para o cliente, porque não adianta você fazer a pesquisa, se você faz a pesquisa e às vezes a pesquisa sai enviesada, cara, você vai lançar um produto errado. Então a gente faz a pesquisa, mas a gente comprova. Então eu mesmo fui no balcão de loja e fiz essa pergunta. O cara chegou lá com a camisa, falou, mas e a calça?
Você só usa camisa? Por que você só tá nas camisas para lavar? E a sua calça? Você lava onde? Ah, a calça eu lavo em casa. Tá. Mas por quê? Ah, porque eu acho que não precisa trazer aqui. É mais simples lá. Fica mais barato, né, lavar em casa. Então eu trago aqui. Mas a camisa dá muito trabalho para lavar, para passar. Então eu gosto da passadoria, da 5 a Sec, eu trago aqui a camisa. Então eu falei, poxa, é preço, né? Então, é preço. Então a gente identificou que tinha um perfil de cliente que preferia lavar em casa. Então o que nós fizemos? Nós criamos um produto que nós chamamos de bag, né? Kit. Bag em inglês é bolsa, é uma bolsa, né? Mas a gente chama de bag, que é similar ao processo do quilos, mas é diferente do quilo, né? Então o cliente ele enche a bolsa, enche a bag, o que couber dentro da bag, fechar o zíper, eu vou lavar por um preço fixo. Legal. Só que não entra todas as peças. Você imagina ali. A turma subindo em cima da bag pra fechar? Acontece. já tô até imaginando, já a turma pulando em cima pra fechar. Acontece, mas não muito, tá? Não muito. Então, só que são roupas do dia a dia. Então são roupas de bermuda, calça, camiseta, roupas que às vezes ele não estava trazendo. Mas ele também... cara, se você lavar, mas assim, preço. Então a gente criou a bag, você enche a roupa ali, eu lavo, seco, aliso, entrego dobradinho para você, em média R$3,50 por peça. Nossa, barato demais. Barato demais. Não, barato demais. Vale só que na mesma máquina, com o mesmo químico, não é o mesmo, com a mesma durabilidade. Caramba. Por média de R$3,50 peça. Então a bag da 5 a Sec, ela fez com que esses clientes trouxessem mais peças. Não, aí nesse caso aí tem uma questão, aí tá muito fácil, muito claro para a pessoa ver que tem um investimento que ela tá comprando tempo mesmo, que ela, não vale a pena para mim me dispor a isso, sendo que se eu pagar isso aqui, eu tô resolvendo isso aqui fácil. Mas quando não, né? Quando é um terno, uma coisa assim, o cara leva bolso e tudo mais, sim. Acho que também tem uma relação investimento, porque além, lógico, de você estar comprando tempo e tudo mais, você já compra uma roupa melhor tudo mais, porque você está investindo em você. E aí você também está com ela numa situação premium ali, né? Na estica. Sim. No pano. Aparência, né? Então tem um investimento aí também, né? Sim. Olha, de novo, né? É um outro perfil, né? Então... a gente escuta bastante coisa, né? Não dá para lavar em casa, não dá para passar em casa. Isso aqui tem que ser na 5 a Sec, porque ele quer realmente impecável. Então tem cliente falando, eu quero uma camisa separada, eu quero embalado uma de cada vez. Então ficar no balcão de loja é bom por isso, você vê de tudo. Tem cliente falando, eu quero dobrada. O cara pega a camisa e dobra ela, porque ele viaja, então ele já vai dobrada pronto para colocar na mala. E o outro cara quer no cabide. O outro quer no cabide. A maioria é cabide, né? Aí, pensando na sustentabilidade, que é algo importante também, dentro da caixa de novos negócios, pensar na sustentabilidade, marketing e tal. Então, a gente criou programas de cashback com cabide. Então, a gente já tinha um mais tradicional, que você juntava cabide, e a cada X cabides você ganhava a limpeza de uma peça. Legal. E agora a gente fez cashback. Eu pago. Você trouxe o cabide de volta, eu te dou um desconto em reais para que você abata na peça. A pessoa levava o cabide e não devolvia. Doa, tal, né? Então a gente incentiva o uso. Então não precisa. Então o cabide vai, cabide volta, é plástico. Não, e também tem o legal do marketing, né? É uma ação de fazer com que o cara volte também, né? Também, tá valendo, vale. Ele até traz com uma roupa. Não só isso, porque o cara, se o cabide, e deve ser de qualidade, é que eu não utilizei ainda do serviço, mas vou utilizar em breve. Vou até depois mandar pra você lá. Manda foto. A selfie lá fala assim, o mercado é muito bom, tá vendo? A gente é tão grande, ainda tem tanta coisa pra gente poder explorar ainda, tantos clientes novos pra gente captar. Que Ibiúna não tem, né? Ibiúna não tem. Mas você tem aqui. Não, então. É só trazer pra cá toda semana, você tá aqui, ó. Tem uma aqui na Funchal. Mas é que eu tô treinando a Elaine. que a Elaine vai capacitar o mercado também lá de Ibiúna. A Elaine que tá perdendo uma camisa por semana, eu queria agradecer a Elaine por estar me educando e melhorando eu a cada dia. Cada dia eu me descubro melhor como pessoa. Um abraço, Elaine, aí. Continue assim, que eu vou longe. Vamos. A gente não combinou não, Vitor, mas já que você tá doido para usar a 5 a Sec, eu vou fazer um agrado para você aqui. E você eu vou te dar e você escolhe, tá? Um pacote de 10 camisas, mas não sei se você usa camisa. Uso. Ou a bag. Que é aquela bag que você coloca as roupas do dia a dia ali, tá? E você pode colocar, em média, ali, umas 35 a 40 peças dentro da bag. Caraca, é grande então. Aí você escolhe.
Boa, boa. Aonde que eu vou utilizar? O Bruninho também. O Bruninho vai ganhar bag. O perfil dele é perfil de bag. Ele roupa mais simples e tal, esse garoto aqui, ó. Esse garoto aqui é uma mina de dinheiro. Se você pegar qualquer coisa e colocar na mão dele, eu falo isso pra qualquer coisa. Botar na mão dele, você compra. Aí vocês vão usar aqui na loja da Funchal. Inclusive, a gente pode até encomendar o delivery pra ele pegar aqui a roupa de vocês e devolver aqui, ok? Não precisa nem sair daqui, ó. Gostei. E o legal, cara, que você falou que foi pro piso de loja, viveu o processo, a experiência do cliente ali, né? Tem todo esse encantamento. Você realmente entendeu com a necessidade e criar um produto direcionado para aquele público, né? Então vocês entenderam que a pessoa tem dificuldade de trazer grande volume de peça, manda só os produtos caros, né? Que gera mais valor, que eles têm um valor sentimental para aquilo. Entendimento, desenvolvimento de produto, entendendo problema-solução. Sim. E aí o que acontece? Pensando no modo geral, assim, porque o case seu é muito foda, né? Tanto da sua trajetória como pessoa, passando por vários negócios de sucesso, quanto a empresa que você está encabeçando aí, né? Uma parte dela, mas encabeça ela, né? Senão não estaria aqui, né? Sim, graças a Deus. Você tem cara de gringo, você tem cara de alemão. Não tem. Eu olhei ele e falei assim, não, esse cara é francês. Eu olhei assim, eu falei assim, ó. 30% das pessoas, tem vários apelidos, né? Mas quando a pessoa não me conhece muito, vai primeiro, ô alemão, vem cá, me chama de alemão. É estigma aí pela... Tem cara de gringo. Mas a minha descendência, ela é espanhola e italiana. Meus bisavós, na verdade, vieram da Espanha e da Itália. Você acha que tem quantos dólares na carteira dele? Tem $1. Ah, eu também tenho. $1. Eu nunca tinha visto um, eu botei um lá que para dar assunto. Voltando um pouco ao assunto. Mas antes de voltar ao assunto, deixa eu fazer uma correção aqui. Porque o meu presidente vai ouvir aqui, né? E ele vai me dar uma bronca depois. Você falou errado, pô. É mesmo? Então, eu errei aqui, né? A gente tem, às vezes, no hábito, né? Na pressão aqui. A gente não tem mais o pacote camisa. A gente evoluiu e transformou o pacote, que existia há muito tempo, muito tradicional na marca. Nós transformamos o pacote camisa no pacote casual. O pacote casual, você pode lavar camisa, polo, calça e camiseta. Justamente para atender, né? Pessoas aí que mais despojadas. Então você pode levar camisa se você quiser, né? Você pode levar polo, você pode levar calça. Então a gente ampliou esse pacote, tá? Então fica a escolha de vocês. O pacote casual, 10 peças ali para vocês escolherem entre esse conjunto, ou então a bag também, que eu comentei com vocês ali. Só terminar aquela primeira a pergunta que eu contestava, aí a gente foi para a linha de brincadeira. Mas o que eu ia falar assim, problema versus solução e desenvolvimento de produto, né? Vice-presidente de desenvolvimento de produto. Eu acho que o homem tem coisa para ensinar aí para nós. E assim, no geral, fora do case de sucesso de vocês, para o público, para quem está escutando e para quem tem desde da paneteria até, sei lá, lavanderia pequena, tal, da cidade dele, desenvolvimento de produto, relação problema-solução. Dá um ensinamento aí pro cara aí, que é o que você faz com uma grande empresa. Olha, tem 2 pontos importantes para a gente falar em cima dessa sua pergunta, tá? Uma é que vem atrelado ao ser da pessoa. E aí não é profissional, é pessoal que você leva para o profissional, que é o foco na solução. Então, você está falando de problema e solução, cara, tem que focar na solução. Você não pode focar no problema. Se você foca no problema, você vai aumentar o tamanho do seu problema. E quando você foca na solução, você vai diminuir o tamanho do problema e vai resolver o problema. Então, o que é o foco na solução? É você valorizar. Tem aquela brinca, eu sempre brinco com o pessoal, né? Pessoal, eu quando era criança eu via, né? O copo tá meio cheio ou meio vazio? Eu não entendi essa frase. Depende. Então, mas para você, o copo tá meio cheio ou meio vazio, né? Então, leva pro lado positivo. Tem o positivo e o negativo. Não, tá meio cheio, tem que valorizar o positivo. Mas quando eu era criança, cara, eu não entendia, pô. Eu falei, cara, ele tá meio cheio, ele tá meio vazio. Ele tá os dois na minha cabeça. Mas com o passar dos anos, e trabalhando, e vivendo a vida, eu entendi que o meio cheio, a questão do meio cheio é você valorizar a água que você tem. E quando você fala tá meio vazio, você está valorizando o que você não tem. Mas se você não tem, você não tem. Que você vai fazer o quê? Então vamos valorizar o que eu tenho e o que eu posso fazer com o que eu tenho. Então isso é focar na solução. Quando você foca na solução, dentro de uma empresa, você vai analisar quais são as pessoas que eu tenho aqui. O que eu posso fazer? O que eu posso entregar? Como é que eu soluciono esse problema? Como é que eu crio? Tá, eu fiz uma pesquisa com o meu consumidor. E esse é o segundo ponto. Você tem que ouvir o seu cliente. Tem que ouvir o seu cliente. Então, quando eu escuto o meu cliente, eu ouço a necessidade dele, eu vou pensar como é que eu atendo a essa necessidade. Daqui a pouco ele vai estar totalmente vazio. Não, nós enche.
Então, quando eu foco na solução, eu vou ouvir. Cara, mas o meu cliente está pedindo algo que eu não consigo entregar. Então, eu não consigo entregar pronto. Já está solucionado. Agora, o que é que eu consigo entregar que chega próximo àquilo? Então, você não fica, mas o cliente quer isso, eu não consigo entregar. O cliente quer isso, eu não consigo entregar. Cara, mas o que é que você pode entregar? Como é que você pode melhorar essa experiência do seu cliente? E o que é que você precisa fazer, de repente, a médio, não posso hoje, mas a médio prazo, para entregar daqui? Então, faz um planejamento. E aí você vai conseguir entregar aquilo que o seu cliente está pedindo. Também não adianta você criar algo que você não sabe se o seu cliente quer ou não. Aí você vai gastar tempo, energia, dinheiro e criar alguma coisa que ninguém quer. Boa. E aí, em outras palavras, seria o seguinte: o que dá certo, você maximiza, né? Por exemplo, você tem uma padoca, e aí lá em Sorocaba tem uma padoca lá que tem uma coxinha muito foda, né? Conheço. Muito boa. Tô quase lembrando o nome dela, mas eu... Real, já... E acontece, poucas vezes que eu passo lá, mas toda vez que eu passo, tem que... E tinha um amigo meu que trabalhava comigo, cara, traz coxinha. Traz coxinha. Sorocaba tem que ir pra coxinha. Padaria Real. E aí você foca no que você tem uma experiência maior, né? E aí, com isso, você de repente vai ter o seu carro-chefe, monta-se aquele esquema de Pareto, você acaba tendo o seu produto principal, ganhando os outros também, mas você tem a solução. É mais ou menos isso, né? De uma forma geral, né? Ou seja, você desenvolve um produto principal, vai testando outros paralelos que podem ser um produto principal depois. São várias coisas, mas assim, quando você... Então, eu entendo que você começa. Não, você também tem uma outra questão, que é formativa e reativa. Então você pode trabalhar sempre na forma reativa, que é reagindo ao problema. Deu problema, você vai e corrige o problema. Você vai e corrige o problema. No polo passivo. No polo passivo, né? Só o problema, mas você não trabalha muitas vezes na causa. Sim. Então esse é um outro ponto. Quando a gente fala, tem um problema aqui, muitas vezes as pessoas querem achar o culpado. Quem é que é o culpado? Quem fez isso? Cara, em primeiro lugar, vamos resolver o problema? Como é que eu resolvo o problema? Boa. Como é que eu faço para resolver o problema? Como é que eu... Cara, pronto, resolvido. Agora vamos evitar que o problema aconteça novamente. Aí eu vou na causa. E aí eu vou mudar o processo. Aí eu vou buscar qual que é o problema para resolver, não errar novamente. Uma das formas mais eficazes, e aí se não for você me corrige, e se tiver uma tão eficaz quanto queria que você completasse, é você deixar esse erro exposto, né? Então, por exemplo, o problema, né? Aconteceu o problema. E aí o que acontece? Muitas vezes isso acontece porque isso aí ele é omisso, ele fica oculto, né? Por exemplo, eu fui numa pizzaria e é de um colega, e aí o que acontece? O cara falou assim, os erros reduziram drasticamente de pizza e tudo mais quando eu abri. Porque aí eu via as pessoas viam o pizzaiolo lá e tudo mais, e aí os erros que eram básicos parou de errar, porque o que acontece? Seria um KPI, né? Um medidor de resultado que a pessoa está vendo lá just in time, né? Uma palavra bonita. Sim. E a outra é tipo você montar um funil, uma timeline, alguma coisa que mostre, essa pessoa não está passando bastão para outra, né? E aí você reduz um pouco do erro. Tá parado aqui, é essa pessoa aqui que tá fragilizando o processo. Tem várias formas, eu entendo, né? A gente é difícil entender isso, mas tem que vivenciar. A gente fala a cultura do erro. Sobre a cultura do erro, é difícil você... O que é a cultura do erro? Então, instituir a cultura do erro é que às vezes o erro é bom. Errar é bom. Onde errar é bom? Onde você aprende, onde você se desenvolve. Se você não arrisca, você não erra. Onde traz conhecimento. Se você não erra, cara, não vou errar. Então também não vou fazer. Se eu não fizer nada, eu não vou errar nada. Né? Agora, só erra quem faz. Só perde pênalti quem bate o pênalti. Né? O Dudu do Palmeiras não bate pênalti, né? Então ele não erra pênalti. Você é palmeirense? Não. Mas você tem cara de palmeirense. Descendência italiana, né? Mas eu palmeirense. sou filho do Palmeiras aí. Tô sofrendo na mão do Palmeiras. Sou santista. Tá difícil a vida. Mas a gente vai passar por essa fase em breve. Né? Boa. Então a cultura do erro, tá? Ela cara, se for possível, eu não tenho medo de errar tentando acertar. Agora, eu não posso errar no processo crítico, onde tem uma consequência, então eu tenho que ter testes, piloto. Eu não posso lançar um produto e soltar para 400 e hoje a gente tem 516 lojas ativas, mas não abertas, né? Eu tenho 486 lojas, tenho 30 para abrir ainda, que foram lojas vendidas, que a gente está trabalhando para fazer a abertura. Mas são 516 contratos assinados e 486 pontos abertos. Eu não posso soltar na mão de 486 pontos de venda que tem hoje
um produto não validado. Que, cara, vai errar, vai estragar, o cliente não vai gostar, o franqueado vai investir uma grana e não vai vender. Eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que pilotar, tenho que testar, não posso errar ali. Mas no piloto eu posso errar. Então é essa a cultura do erro. E dentro da cultura do erro, tem uma parte que é principal na minha visão. Que isso eu venho batendo muito com o meu time lá. Cara, assuma o seu erro. Deixa eu estar um pouco atrelado ao que você falou. Errou? Errei. Poxa, eu errei. É difícil isso. É difícil porque as pessoas querem, mas fulano também não me deu... E fica justificando o seu erro, ou explicando o seu erro, com o erro do outro. E aquelas Cara, pessoas... olha primeiro pra você. Olha primeiro, o que é que eu errei? Mas eu errei aqui. Mas você sabe que geralmente a pessoa que assume o erro, ela é líder. Porque ela puxa pra ela. Sim e não, né? Sim e não. Porque Deveria ser. Deveria ser. Mas, na verdade, o cara que tem esse perfil, ele acaba se tornando líder e vai desenvolvendo. Alguns líderes acabam também escondendo um pouco. Às vezes é o medo. Se eu falar que eu errei, eu vou levar bronca, então eu vou tentar camuflar. Só que você cara, errei aqui. Eu sou o primeiro a falar. O cara que fala que errou, geralmente ele faz assim, cara, erramos aqui, ele puxa nós, erramos aqui, a gente vai tentar fazer isso. Geralmente é assim. Ninguém fala assim, cara... eu errei, tipo, morrendo, né? Geralmente, quando você fala de empreendedorismo, a pessoa, ela chama para falar que errou, para ver o que ela vai tomar decisão. A gente trabalha numa hierarquia, então eu tô como vice-presidente hoje na 5A-SEC e, obviamente, tem um presidente. Só existe vice quando tem um presidente. Então, o presidente é a última cadeira ali. Então, imagina, vou chegar pro presidente e falar, presidente, eu errei. Meu amigo Fábio, a gente já tá junto tantos anos, né, trabalhando, errei. Agora, é o seguinte, errei aqui... Por isso, então eu explico por que eu errei. Eu explico. Não fico justificando, aconteceu tal coisa, não. Errei. Fiz isso aqui, pensei que ia dar certo e não deu. Ou então eu não conferi o que eu tinha que conferir. Só que já estou com um processo para não errar de novo. Boa. Então, a partir de agora, esse processo vai mudar. Eu vou alinhar com o time, vou treinar a equipe para que isso não aconteça. E o meu erro não é o meu erro pessoal. O erro do meu time é o meu erro. Eu tenho que puxar essa responsabilidade. Se o meu consultor lá errou, porque eu não orientei, ou eu não treinei, ou eu não acompanhei. Agora, se eu treinei, orientei, eu acompanhei e ele errou, cara, eu te treinei, eu te orientei e você errou. Que não se repita. E se ele errar de novo, cara, eu tenho que trocar. Não adianta eu ficar passando a mão na cabeça, porque aí a responsabilidade é toda minha. É um acúmulo de erros que pode, às vezes, sacrificar o negócio também. E nessa equação de... É aquele erro que você erra e aprende com ele. Exato. Agora, aquele erro que gera um acúmulo de erro... Não, mas, Gu, e aí o que acontece... Mas também tem um negócio que é o seguinte, eu... vou, fazendo várias coisas loucas, né? Tentando, tal, medindo o resultado aqui e ali, tomando algumas decisões. E, no geral, eu ainda acho que acertei mais do que um pouquinho a média. Pela quantidade de coisas que eu tentei. E aí eu atribuo isso, boa parte, a prestar atenção em quem errou, não em quem acertou. O que acontece? Você acertou. E você acertou. Eu te copio. Mas também não fico escutando tanto. Eu te copio. Agora, o Bruno errou. O Bruno presta atenção. Porque eu vou bater a cabeça no lugar que ele bateu. Então, eu atribuo um pouco a isso. Quando eu olho pro meu mercado, eu copio tudo que tá dando certo e mitigo e estudo com calma tudo que deu errado. Isso eu acho que é o grande divisor de água. E assim, para não falar de concorrente, mas eu poderia falar um monte de coisa aqui que eu falei assim, esse cara deu errado por causa disso, eu não vou fazer não. E aí eu já começo a mitigar, esse cara deu certo por causa disso, eu vou fazer isso. E eu copio. Né? Eu tenho transforma, né? A palavra certa é aprimoro, né? Aprimoro. Aprimoro porque eu trago pro meu propósito, Nessa vida, pra minha nada vida, tudo mais. Né? Uma frase, nada se cria, tudo se copia. Mas na verdade, isso faz parte. Eu também me desenvolvi muito na minha carreira. E já que você perguntou, dicas para o pessoal poder desenvolver. Cara, isso é algo, não é algo comum. As pessoas têm que ter esse poder de observação. E você aprender, geralmente, com os bons, quem que é o melhor do meu time. Cara, tem uma época que eu estava trabalhando, nós éramos em 8 pares, 8 gerentes regionais. E eu tinha outra coisa também, autoavaliação, autocrítica. Senso de autocrítica, são poucas pessoas que têm. Você tem que olhar para você e falar assim, o que é que eu estou errando? E não ficar pro outro, mas ele também erra, sou vítima. Pai, pelo amor de Deus, para com vitimização, sabe? Sim. Você é fruto do seu resultado, cara. Né? E tem o fator sorte? Tem fator azar, mas é pouco, ele não é significativo o suficiente, tá? Então, você é aquilo que você fez, aquilo que você produziu, aquilo que você observou, não. Então, eu enxergava entre os 8 gerentes regionais daquela época que eu era o menos qualificado. Eu falei, se tiver um corte nessa empresa aqui, eu sou o cara que você mandar embora. Boa. Eu tinha essa consciência. Então, o que eu fiz? Falei, quem que é o bom aqui? Quem bateu meta é si mesmo.
mês, quem que tá fazendo melhor? Aí eu pegava, tinha vários, você falou de KPIs, né? Então tinha vários KPIs ali, vários indicadores de performance, né? E eu falava, quem que tá vendendo mais livro? É ele. Então eu vou lá, o que você tá fazendo? Como é que você tá vendendo? Copiava. Aí quem que é o indicador de venda de tá fazendo mais matrícula? Ah, é ele. Então eu ia lá e copiava aquilo dele. Quem que é o cara mais engajado? Então eu fui pegando um pouquinho de cada um e copiando mesmo. Só que a hora que eu juntei tudo aquilo pro meu indicador, cara, meus indicadores foram lá em cima. Foram lá em cima. Né? E aí, teve um corte na empresa, a empresa estava num processo de venda e tal, ali teve um corte, diminuiu para 6. Eu era um dos mais novos ali. A tendência é que eu fosse o cortado, né? E não fui. Que era mais promissor. Ainda não me sentia o cara que estava na crista da onda ali. E é importante não sentir na crista da onda. Porque você aprendeu com o erro dos outros. Nesse caso eu buscava o acerto, mas você tem razão em falar em aprender com os erros, porque esse é um outro grande desafio. Aprender com a gente tem uma frase que fala assim, a gente só aprende errando. Cara, se esforça um pouquinho e tenta aprender com o erro. Se ele errou, também não vou errar igual. Não, porque assim, e aí eu vou dar uma dica até para quem está escutando. Para mim, se você tem uma lavanderia... deixa eu fazer uma pergunta antes de falar isso daqui. O cara tem uma lavanderia. O cara pode fazer Como que fala? O cara tem a lavanderia, Zezinho Lavanderia. Aí vira uma... Bandeira branca e vira uma franquia. Tem isso aí, vocês? A gente chama de virada de bandeira. E vocês fazem? Meu querido. Eu não combino. Isso, nós não... Ficamos uma hora conversando antes, não falamos nada disso, mas você matou. A gente tem um programa de virada de bandeira. Tá vendo? Se eu acertar mais uma... Eu peço música no Fantástico e ganho mais 5 camisas. Mais 5 camisas, né? A gente criou um programa de virada de bandeira. Por que isso? Vou dar um exemplo. Digamos que lá em Biúna, você falou que não tem e tal. Digamos que lá em Biúna, eu faço um estudo hoje e falo, cara, não vai dar um faturamento para montar uma lavanderia 5 a sec em Ibiúna e você vai demorar muito tempo para ter o retorno do seu investimento. Mas até vai dar lucro. Tem uma lavanderia lá e funciona, o cara tá lá. Mas tem uma lavanderia lá já estabelecida, funciona, fatura lá o tanto que... E já tá lá. Então a gente está fazendo o quê? A gente aborda essas cidades menores, onde já existem lavanderias, mas não são 5 a sec, tá? E faço um projeto. Então eu dou um incentivo para ele, é um incentivo considerável, pode chegar até 100 mil reais, que eu dou de incentivo para ele, entre taxa de franquia, entre incentivo de royalties, que ele fica 1 ano sem pagar, né? Alguns benefícios que eu coloco ali para ele, mas ele tem que ter pelo menos os equipamentos que façam o que a 5 a sec faz. Não é só colocar a fachada 5 a sec. Ele tem que entregar a mesma coisa que eu entrego em São Paulo, que eu entrego na França, na Europa e que eu entrego em Dubai. O modelo de agregamento. É o mesmo processo. Então ele tem que ter a máquina. Então às vezes ele tem que fazer um investimento no maquinário. Ele tem que comprar a máquina, se ele não tiver. Se ele já tem a mesma máquina, porque ele pode ter uma máquina que faz o meu... Aí eu vou dar treinamento, vou colocar o produto químico. Tem que ser exatamente. A máquina é equivalente, que faça toda a nossa programação. Então as máquinas especiais que fazem a programação. Aí eu treino... Mudo o padrão visual, mudo a parte de processamento dele ali para entrar no meu padrão e ele se torna 5 a sec. A gente tem feito isso já há 2 anos que a gente está trabalhando. E esse negócio e aí o resultado importante, que é mais importante, né? Essas lavanderias, quando está no mesmo lugar, ele coloca 5 a sec e muda o processo, estão crescendo de 30% a 60% do faturamento no primeiro ano. 30% a 60% no primeiro ano. E aí... porque eu ia puxar uma pergunta que eu já nem sei qual que é, mas eu vou tentar lembrar ela aqui nos 45 segundos do tempo. Eu, com certeza, indicaria a pessoa ir para uma franquia que ela vai mitigar muito mais, vai ser muito mais objetivo, né? Mas assim, a ideia, na verdade, agora eu lembrei mais ou menos, que era a pessoa, lógico, focar, se ela não quer ser uma parte da rede, o que eu acho que é o caminho mais legal, mais... senso de comunidade, senso de conquistar junto. Você já tá em rede nacional, já tem presença e você pode montar outras unidades e tudo mais, mas o cara vai querer concorrer com vocês, se é o sonho do cara, ele vai querer concorrer. Vale mais a pena ele prestar atenção no que você fez e aí ver o que o cara que não está fazendo, por que ele não está conseguindo. Ele não está conseguindo por quê? Porque de repente ele não franqueou, ou porque de repente ele não tem gestão, não tem software, não tem equipamento, não tem marketing, não tem... Então por que o cara não consegue fazer o que vocês fazem? Aí o cara consegue aprender, né? A gente está usando um exemplo de lavanderia, mas se a gente for falar agora, por exemplo, da coxinha lá da Real, e o cara que tem uma padaria, minha mãe, por exemplo, tinha uma padaria, tinha um monte de coisas que, por exemplo, no caso dela, ela não conseguia avançar, como os caras avançaram lá. O primeiro é share. O mercado dela lá era um mercado muito pior.
Então o que acontece? Não adianta que ela tá pescando no riozinho só com lambari. Então não adianta, né? Poder aquisitivo, você vai vender uma experiência diferente, tal, não sei o quê, tráfego, pessoa. Uhum. A gente, por exemplo, aprende pelo erro, né? A gente erra também, a gente tenta acertar e erra. Mas quando você... E às vezes o erro do outro, tal, uma análise de concorrência. Pô, o cara abriu uma lavanderia ali e fechou. Abriu outra lavanderia lá e fechou. Qual a taxa de fechamento? Vou abrir eu uma lavanderia lá também, no mesmo lugar e fechar? Então eu tenho que entender o porquê que ele fechou. E aí essa pesquisa, cara, ele fechou por quê? Quanto ele cobrava? Que produto que ele usava? Qual que é o ponto? Isso. A gente faz. Isso é uma empresa, na medida do possível. É vocês mesmo? A gente, muitas vezes, a gente contrata algumas consultorias para fazer pesquisa. A gente não tem a pesquisa, a gente não faz a pesquisa, tá? Mas a gente busca... a gente faz a pesquisa para depois a gente, com o nosso know-how, e às vezes até consultou na França, fazer essa avaliação. Mas a gente já tem muito know-how porque a gente aplica. Mas eu preciso entender o que ele foi. Não quer dizer que ele errou que comigo vai que eu vou errar também. Aqui, ó, já abriu várias vezes e não dá certo. Tá, mas por quê? Eu tenho que descobrir por quê. E aí eu não faço um erro. Qual a taxa de acerto? Nosso, 99%. Sério? Só Depende. Ou seja, tá Depende. Não é tudo. Algumas coisas são 100%. Caramba, Não, velho. depende. Em termos de abertura de loja, o índice é muito baixo de Muito errar. baixo? Muito baixo. Ser das pessoas que tem pouco... Aí o cara meteu a pedrada mesmo. O franqueado não dá certo, né? A gente vê que hoje tem 99% de aceitação dos próprios franqueados, né? E a partir disso a gente entende que o quê? Que o modo de captação dos franqueados talvez está sendo muito bom, né? O que você tem para dizer pra gente aí? Aí é um exemplo de aprendizado com os erros dos outros, tá? Uma coisa, a gente tem que ser sempre humildade, mas como eu falei, eu sou um cara que tem muito autocrítica, eu sei muito bem dos meus defeitos, o que eu preciso, sempre soube o que eu preciso fazer para melhorar, desenvolver, mas eu também tenho conhecimento do que eu sei fazer bem. E uma coisa que eu faço muito bem é analisar o mercado. Então, quando eu cheguei na 5ASEC, uma das primeiras coisas que primeiro eu fui treinar na Europa para entender como era a matriz lá, como que é lá na França, em Portugal, Espanha, para entender a origem. Quando eu cheguei no Brasil, tinha algumas coisas divergentes. A cultura é diferente? A cultura é diferente. Lá é 25% a 30% das pessoas usam lavanderia. Aqui no Brasil é 4%. Perdão, 4% da população econômica ativa usam lavanderia. Lá é 25% a 30%. Né? Mas a população econômica ativa... E eu não estou nem perguntando para o público. População econômica ativa é todo mundo que tem algum tipo de renda. Então ela recebe alguma... Pode até um benefício do governo. Tá bom. E isso... E ela tem dinheiro para gastar. E aí, em número disso, é quantos por cento da população? Olha, é mais ou menos metade. Eu não tenho o número exato, mas é algo próximo à metade. Algumas cidades têm um pouco mais a metade. Mais ou menos isso. Tá. Agora tem que fazer as contas aqui, mas é mais ou menos isso aí. Tá? É bastante até, né? Então, assim... o pessoal vai pesquisar agora no Google e vai falar, ele errou, mas é algo próximo a isso. Eu não tenho, porque eu não colhi Brasil, eu olho muito cidade. Vamos vender lá, e a gente acabou de inaugurar Jaguariaíva, no Paraná. Acabou de inaugurar, não. Vai inaugurar nesse mês agora. Vendemos e vai inaugurar agora lá em Jaguariaíva. Então, eu faço um estudo. Qual a população? 100 mil. População econômica ativa, 55 mil. Então, tem cidades que é um pouco mais da metade, tem algumas cidades que é um pouco menos da metade. Deve ser um pouco mais da metade, porque o que não é econômica ativa? Todas as crianças, se a esposa não trabalha e o marido trabalha, ou vice-versa, a mulher trabalha, o marido não trabalha, é só população econômica ativa. É pessoa que trabalha e tem renda, não é a família. Então, então é pessoa. Então, está mais ou menos na metade ali, tá? Então, eu faço esse estudo. E fazendo esse estudo, eu esqueci o que eu ia falar, né? Porque você fez uma pergunta, nós mudamos o caminho aqui. Mas a ideia é essa. Quando vocês procuram, né, um franqueado, primeiramente o cara tem que ter um dinheiro para investir. Quais são as características que você hoje, como... Mas essa é nova, essa não era outra. Não era outra. Nós mudamos. Mas tá perto da outra. Eu lembrei um pouco da outra aqui também. Eu tava falando, eu já respondo, que agora eu lembrei. Você olha... Vamos falar do perfil do franqueado, né? Exatamente. Mas eu tava falando que eu tenho uma perspicácia. Essa é uma vantagem que eu vim aqui, eu fui na Europa, treinei, cheguei aqui, eu fui conversar com a rede, fui conversar com os franqueados. E aí os franqueados têm experiência, cara. O primeiro franqueado da 5ASEC, ele tá até hoje na rede.
Ele tá 26 anos com a gente. Sério? É o Jomar Oliva, meu amigo Jomar Oliva, lá em Fortaleza. Tá com a gente até hoje. O segundo é o Tibério aqui da Moca. José Tibério, um abraço, Tibério. Tá com a gente até hoje. Tem vários franqueados que estão desde mais de 20, 25 anos com a gente. Então eu fui visitar esses caras. Eu fui visitar, fui ouvir deles. Cara, o que deu errado? Então no passado, 99% hoje, mas no passado, tá? E eu falo 99% em termos de abertura de loja, que é o tema que a gente estava falando. Eu abro uma loja e a loja dá certo. Não fecho loja. Porque a gente busca muita certeza do ponto. Pode acontecer, mas tem a opção de mudar a loja de endereço também. Mas o bairro em si, pode acontecer uma fatalidade. Poxa, a rua era mão pra cá, agora mudou do outro lado. Aí é uma avenida, então as pessoas não passam em frente à minha loja no melhor horário, que é o horário da manhã. Um exemplo. Pode acontecer um fator que... Então eu tenho que mudar a loja de ponto de novo. Mas o bairro comporta, né? Então é uma cidade... Não teve, desde que eu entrei, uma cidade que eu vendi e que nós fechamos, não deu certo. Entendi. Agora, no passado, teve... Eu ia falar Foi isso. erros do passado então eu aprendi o franqueado, olha, no passado vendi isso, então eu fui fazer esse estudo de mercado com o meu franqueado, entender, nós criamos uma métrica para avaliar se faz sentido ou não montar naquela cidade. E eu prefiro errar em não abrir, na dúvida eu não abro, do que abrir, porque não é o meu dinheiro que eu estou investindo ali. Eu tenho uma responsabilidade gigantesca com o meu franqueado. É o dinheiro da vida dele. Muitas vezes é o dinheiro da vida do franqueado que ele está botando naquele negócio. Então, para mim, uma loja é um número. Ah, fechou uma loja, minha marca. Cara, mas e o franqueado? É a vida dele. São 20, 30 anos trabalhando, juntando um capital e ele aplicou tudo numa loja. Tem que dar certo. Não pode errar. Não pode errar. Não pode. E aí o que acontece? Peraí. Vamos organizar a casa. Agora eu vou ter outra resposta. Nós estamos bagunçando aqui. Eu estou bagunçando tudo. Pergunta uma coisa, eu respondo outra. Ele guarda o perfil do franqueado. Fica aqui formigando. É por isso que o cara é vice-presidente. Sabe o que acontece? A turma lá do time deve dar uma escorregada. Aí a galera se ferrou. Não, peraí. Mas vocês não conhecem o meu presidente, Fábio Rotti. Sou cria dele, aprendi tudo com ele. Ele é muito, muito pior ou muito melhor que eu nesse sentido. Não passa nada. E justamente a gente vai aprendendo e desenvolvendo. Mas o perfil do franqueado que você perguntou, né? Primeiro ele tem que ter o capital, mas isso não é perfil. É uma necessidade, é uma premissa. Se ele não tem o capital necessário para montar um negócio, cara, não monta. A gente criou vários modelos mais econômicos, para que pudesse atender pessoas que querem montar uma cidade menor. Então eu tenho o modelo 5 Sec Express, eu tenho o Hub. Então eu tenho alguns modelos mais econômicos para atender o cara que não tem todo o capital de uma loja padrão, uma loja completa, tá? Mas, falando em perfil, ele tem que ser um administrador, gestor, tem que fazer gestão do negócio. O perfil bom do franqueado não é o cara que vai lá, sabe lavar roupa. Eu digo perfil por quê? Porque de 500 franqueados talvez que você esteja... 180. Que são 500 lojas, mas 180 franqueados. Talvez deles é o dinheiro do sonho dele que ele está investindo, talvez o outro é um dinheiro de investimento que ele está botando ali. Tem também. Para ter um terceiro negócio, talvez, sim, né? Então vai muito do perfil do franqueado. Hoje, por isso que ele tem que ser gestor. Ele pode ter uma loja, ele pode ter 10. As primeiras características, o cara precisa ter gestão, precisa ter uma visão de negócio. A partir disso aí... Quantas unidades são suas? Próprias? Temos 2 lojas próprias só. Tá. Uma em Criciúma e uma aqui na sede nossa em Barueri. Então, em Criciúma é uma loja normal mesmo, de rua, que atende todo o público, toda a população da cidade. Em Criciúma, uma loja própria, foi estratégia nossa de montar lá. E nós temos em Barueri, que é uma loja própria, mais com o intuito de treinar o franqueado. A gente opera B2B com clientes em potenciais, né? A gente faz, por exemplo, ali a limpeza Bom, não vou citar a empresa não, para o meu concorrente não querer ir lá, né? Roubar ele de mim ali. Mas a gente tem alguns clientes B2B que a gente faz a limpeza lá no nosso instituto, treinando também a rede. Tá? Sim. Então o perfil ele é gestor. Então, fazendo gestão, ele pode ter ele pode ter 10. Ele não tem que estar ali na loja todos os dias, mas ele tem que vivenciar aquele negócio. Passar por uma, passar pela outra, acompanhar os indicadores. Né? Poxa, o que eu preciso fazer para crescer? Treinar a equipe dele. Isso é gestão. Não vou fazer propaganda de ninguém, não. Mas isso é gestão também. Em outros negócios, e aí eu acho que não, a pergunta que eu vou fazer, eu acho que a resposta que você vai me dar é não. Mas assim, tem muita empresa, né, que quando são empresas que têm um modelo de negócio bem gerenciável, o modelo dá para ser, porque assim, é dentro, né, da estrutura e tal. Por exemplo, dá para você vender a franquia, mas com gerenciamento seus. Isso não existe no negócio de vocês, não. Tem? Não? Você já viu a resposta.
É difícil. Burger King e o McDonald's tem, sim, sabia? O próprio... É um chama diferente, né? Mas o... Madeiro? Não, Madeiro não. É hamburgueria? Não, é restaurante mesmo, esqueci agora. Bambu, ele tem sócios, né? Então tem ali o sócio que tem um percentual, a franqueadora, e tem um sócio operador. E o sócio operador tem um percentual menor, o negócio é majoritariamente da franqueadora, mas ele tem um sócio operador menor. É que sem a figura do sócio operador, é difícil o negócio deslanchar. Outback. Outback tem um sócio operador. Né? Fugiu o nome do... Mas porque assim, olha, fazer gestão de uma franqueadora é uma coisa, operar a franquia é outra. A gente tem para poder saber a dor do franqueado, saber as dificuldades, até implantar os processos antes na nossa loja para depois levar para o franqueado. É importante você ter uma loja própria, mas você é uma opção. Existem algumas que tem. Você tem 20 lojas próprias e resto franquia. Mas são negócios bem diferentes. Então a gente já era assim, a gente optou em manter assim também. A gente tem o franqueado fazendo o papel dele e o franqueador fazendo. Então foi muito, muito claro. Então eu acabo dando preferência para minha loja. Imagina, eu monto uma loja própria aqui. Aí tem um franqueado meu ali do lado. Eu quero pilotar, mas se eu baixar o preço aqui, eu subir o preço aqui, estou diferente do franqueado. Por isso que a gente foi abrir lá em Criciúma. Uma cidade com um potencial muito grande, mas eu não tenho outro franqueado próximo. A gente já teve loja própria em São Paulo. E dá um pouco de conflito. Então a gente vendeu essa loja para um outro franqueado, né, e a gente acabou montando uma loja um pouco mais distante, para operar, mas sem ter conflito com o próprio franqueado. Outra coisa também que é o seguinte, né? Eu olhando a trajetória, né? Uma puta trajetória sua aí, e eu também olhando vários cases que eu tenho de colegas, né? De empresas muito grandes e tudo mais, eu vejo que essas pessoas que são muito competentes, elas intraempreenderam, não sei se o termo está certo, mas elas fizeram empresas crescer e ganharam participações. Se destacaram lá e se posicionaram lá, né? Umas porque eram empresas pequenas e aí o cara movimentou, tá, não sei o que, a empresa se tornou muito grande. E outras porque a empresa já era grande, já tinha um propósito, já tinha uma pegada startup de pegar, tá, o cara ganhar... o cara faz aqueles contratos de partnership, né? É o meu caso no 5ASEC. Eu entrei como executivo, entrei como diretor de franquias, como executivo contratado. O Fábio adquiriu a Master franquia e me ofertou cotas, né, de sociedade. Eu sou sócio realmente da empresa e aí entendo eu que obviamente o interesse dele de querer que eu permanecesse na empresa, né? Então hoje eu vejo a empresa não como um trabalho e eu posso sair, não quero sair, né? Eu estou bem ali, sou sócio e tenho um plano de desenvolvimento, um plano de vida, na verdade, não é nem carreira, né? Um plano de vida com um negócio 5ASEC a longo prazo. E aí por que desse começo, né? E onde eu ia chegar com a pergunta, né? A pergunta é tipo assim, e como que você vê e o que a pessoa pode ver também se ela está trabalhando no lugar, e a gente fala muito aqui sobre o podcast, como fazer, né? E aí a ideia, na verdade, é do cara, como o cara faz, né? Porque o cara hoje, na verdade, o jovem, né? Que é o público principal ali, né? A gente tem aquelas métricas do Spotify e tudo mais, a pessoa que escuta, aquela pessoa 28, 24... 30 anos, então ela escuta porque ela quer arrancar uma casquinha sua, né? Quer falar, não, esse cara tem que me soltar alguma coisa aqui para me ajudar. E como o cara ter essa capacidade de perceber que ele pode, de repente, dentro de uma empresa de médio ou grande porte, de pequeno porte, ganhar a participação dele, ganhar a relevância dele, da forma que você fez, e da forma que eu tenho vários casos aqui que eu poderia falar, de pessoas que tiveram partnership, ou... enfim. Sim. Olha, eu sou um pouco diferente da maioria. Tá. A maioria das pessoas que estão na mesma situação que eu estou hoje, você pega o depoimento delas, muitos passaram aqui e falaram, não, eu tracei uma meta, eu fiz um planejamento que com 30 anos eu ia fazer isso, 35 isso, 40 isso. Cara, eu não fiz isso. Eu entendo que, na média, eu sou muito fora da curva nesse sentido. Eu não tive um planejamento. Eu quero. Na verdade, o meu caso, e acho até que é mais fácil até de se aplicar, né? Porque não tem frustração. Mas o que eu fiz? Eu sempre quis fazer o melhor. O meu melhor. Eu queria ser reconhecido como o cara que faz o melhor, o cara que se dedica. Quando eu dava aula lá em Fernandópolis, na Microlins de Fernandópolis, né, de 97 até 2000,
Nesses anos eu dei aula lá, eu queria ser o melhor professor. Eu queria ser quando eu me tornei coordenador pedagógico, eu queria ser o melhor coordenador pedagógico. Eu queria fazer o melhor, eu queria ser o melhor, porque os alunos falavam assim, meu professor é o cara. Eu queria ser o melhor. Então eu fazia a minha aula ser uma aula diferente. Eu fazia a minha franqueada gostar de mim como professor. Alex, pega mais umas aulas. Eu pegava a aula. Então eu fazia o meu melhor. Quando eu tive uma dificuldade muito grande, não vou contar aqui porque esse é um outro podcast, e aqui não é para isso, mas talvez o como não fazer. Mas eu tive uma situação muito... Vou fazer um como não fazer. Eu tive uma situação muito difícil financeiramente, num momento de vida meu ali, que, cara, quase à beira do desespero. Nesse momento foi quando eu falei, Regina, que é a Regina Semenzato, né? Tem uma oportunidade, né? E ela falou, não, Alex, pode vir. Então, assim, graças a aquilo que eu fiz lá atrás, aquela dedicação que eu tive lá, falou, cara, esse cara aqui você pode contratar. Você foi reconhecido. Sim. Né? E aí, aquilo foi pra mim foi a salvação da minha família. Você sempre deixou porta aberta, é isso que você quer... Sem dúvida, mas... Então, assim, eu não tinha sonho lá atrás de querer trabalhar. Eu achava, na época, até achava que nem era possível. Eu nem conhecia, fala a verdade. Eu era um menino no interior de São Paulo, lá, Votuporanga, Fernandópolis. E eu nem conhecia esse mundo que nós estamos vivendo aqui em São Paulo, o mundo corporativo. Eu não conhecia. Então, eu não tinha nem planos para isso. Mas o fato de eu ter feito o melhor sempre ali fez com que eu fosse para lá. E você nunca fechou Quando eu fui para lá e fui para o Weezer, né, o meu diretor falou, eu tô saindo da empresa, eu quero voltar, né, para Rio Preto, mas o Alex é o cara que vai me substituir aqui. Legal. Então, foi sempre fazendo o meu melhor. O Fábio Roth, que hoje é o presidente da 5ASEC, dono da, né? Somos sócios ali, mas o Fábio Roth ali, como presidente da 5ASEC e eu como vice, ele foi meu diretor na Weezer. Que bacana. E eu fazendo o meu melhor ali, né? Ele falou, não, quando ele veio para cá, falou, tem que trazer o Alex para cá. Então, eu nunca planejei estar aqui. Talvez se eu tivesse feito um plano lá atrás, ele seria menor do que eu alcancei. Boa. Talvez. Né? Outra vez tivesse sonhado que eu não ia conseguir, ia me desmotivar. Agora, o grande ponto é saber o time disso. Então, eu tive um momento que eu pedi demissão da empresa e falei, aqui eu não quero ficar mais, eu quero sair. Foi quando eu tomei a decisão de sair, eu estava muito bem e fui para a 5ASEC. Eu fui para a 5ASEC para ganhar menos do que eu ganhava. Mas porque eu parei de me desenvolver. Então, se a gente está pensando aqui, né, poxa, como é que eu posso aprender alguma coisa? Você falou uma casquinha do Alex e tal. Você tem que fazer sempre duas coisas principais do meu ponto de vista. Fazer sempre o seu melhor. Lá, né, tô olhando para aqui, mas fazer sempre o seu melhor. Faça o seu melhor. Busque ser o cara ali, cara, eu vou fazer o meu melhor. E sem esperar esse reconhecimento. Sem esperar de fato, não. Eu gosto de elogio, eu gosto. Mas eu não esperava receber. Eu fazia porque eu queria fazer o melhor. Né? E segundo, observa. Quanto tempo você está na empresa? Você está se desenvolvendo? Cara, eu fiquei 7 anos na mesma empresa. É muito tempo. Cara, mas eu me desenvolvi muito lá dentro. Não estava parado. Eu não estava parado. Eu passei por várias áreas, eu aprendi. Então, eu fui aprendendo, me desenvolvi. Poxa, não vou falar o nome aqui, vários profissionais que eu trabalhei lá muito bons. Então, enquanto eu senti que eu estava crescendo, desenvolvendo, eu não preciso sair da minha empresa. Eu estou aprendendo, estou me desenvolvendo. Por que eu vou ficar mudando? Cansei. Não. Agora, a partir do momento que eu enxerguei que, cara, não estou mais me desenvolvendo aqui dentro, não vejo como me desenvolver, eu busquei uma outra coisa. Aí eu mudei de empresa e fui me desenvolver. Então, você tem que sentir estudar. Eu não gosto muito de estudar, falando, né, minha mãe, eu não minto. Então tem que falar a verdade, doa quem doer. Eu não sou o cara que gosta de estudar, mas eu sou obrigado a fazer leituras, eu sou obrigado a conhecer o mercado. Não gosto de estudar, mas eu tenho que fazer. Então, cara, vai doer, mas vai vir uma recompensa lá na frente. Que legal, Alex. A gente falou um pouquinho, né, sobre sua passagem, sobre sua mudança de carreira e tudo mais. E a gente conversando um pouco antes ali, a gente estava conversando sobre, né, a missão que você foi para a 5ASEC, para você realmente escalar a expansão e as vendas do negócio. E durante essa conversa você falou que teve uma época que, né, as coisas deram uma travada, as vendas não foram de acordo com o resultado esperado. Como que foi essa parada para você aí e como que você... como que foi esse próximo passo aí para escalar? Bom, quando o Fábio me chamou para ir para a 5ASEC, a gente tinha um cenário um tanto quanto complicado. Não vou falar caótico, que é a palavra que veio, grandes desafios. A palavra que veio foi caótico, mas assim, era um cenário bem complicado, né?
Existe um desafio grande. De processo, de rede, sabe, de entregar o que o franqueado esperava. Talvez então, de vencer o desafio que estava no momento, né? Até aquele momento, Sim, ok, todo mundo fez, mas avançar. Fazia 2 anos que não se vendia, não tinha vendido uma franquia. 2 anos sem vender franquia. E 1 ano sem vender franquia um retrocesso. hoje Não, impossível. Impossível, né? Então, Impossível. ou seja, você olhando de fora assim, fala, Esse ano... 1 ano sem vender franquia, ferrou. Esse ano já foram quase 60 negócios, esse ano. É porque Esse ano, você de tá janeiro a perdendo, agosto. Você está reduzindo o seu share de mercado, porque o mercado está aumentando. Então você tem que estar... Exatamente, o mercado vem crescendo, se você não cresce junto, Você está caindo. Exato. Você vai perder... Você tem que crescer proporcionalmente, Sim. né? Mas, então eu fui para a 5ASEC mais com o foco de arrumar a casa, o foco do suporte operacional. Eu não peguei a expansão no primeiro momento. A expansão tinha uma outra pessoa responsável por ela. Né? Mas deu 6 meses e eu já peguei a expansão também. Mas não foi o foco. O foco foi arrumar a casa. Então qual foi o grande desafio ali? Cara, o que está faltando? Aí foi aquela pesquisa de mercado com o cliente, consumidor. Eu fui na loja, fui ouvir franqueado. Então a gente fez um grande esforço para arrumar operacionalmente a empresa. Foram 44 projetos de relevância em 1 ano, em menos de 1 ano. Eu entrei em março, de março a dezembro, nós fizemos ali, né? A gente trouxe outras pessoas também, né? Então já estava o Fábio, que é um projeto? São ideias. O e-commerce é um projeto. Tá. O e-commerce, a bag. Então o projeto é você tem que fazer um estudo, é algo que você não conhece, você não sabe a solução, sabe o problema. Todo projeto é um desenvolvimento de produto. Ou um projeto pode ser uma estratégia técnica, financeira, comercial. Vamos lá, você tem um problema e você não sabe a solução para esse problema. Então isso é um projeto para você desenvolver alguma coisa, para você desenvolver uma solução para aquilo. Mais ou menos. Desenvolvimento de solução é um projeto. Sim. Ok, então né? Foram 44 soluções propostas durante um ano. Como por exemplo, eu dei os mais complexos, né? O site, a reformulação. Tem um site que não funciona. O site é lento, o cliente entra lá, não tem interação. Tal. A gente criou um novo site. Aí a gente fez o e-commerce. Aí a gente criou a bag, que eu falei agora há pouco aqui. Reformulamos toda uma estratégia ali que nós tínhamos de produto. Então você vai criando várias... Universidade corporativa para poder dar treinamento. Então você tem um problema. Cara, eu estou aqui no Nordeste e é um custo muito grande para eu ter que treinar em São Paulo, na sede. Mandar minha equipe. Eu estou com o time enxuto aqui. Como é que eu tiro a pessoa da operação e mando para São Paulo para treinar? Fico sem ninguém na loja, gasto. Fez um negócio em AD. Então, cara, um negócio EAD, um treinamento EAD. O primeiro passo foi organizar a casa. Foi organizar a casa. Qual foi o resultado depois da casa organizada? Como foi esse boom aí? Bom, satisfação do franqueado. A gente todo ano a gente fazia pesquisa com satisfação com o franqueado. Ano a ano essa pesquisa ela foi melhorando a satisfação do franqueado. Tá? Em todas as áreas. Então, os franqueados felizes geram mais vendas de franquia? O próprio franqueado começou a expandir. Boa parte dessas vendas de negócio que eu faço é com o próprio franqueado. E nem os franqueados mais estavam comprando. Nem os franqueados estavam expandindo. Então, a partir daquela... Poxa, agora eu estou sentindo... Então, eles voltaram a ter ali, né, o orgulho da marca, rentabilidade. Porque o franqueado tem que gostar de mim. Eu gostaria que todo mundo gostasse de mim, mas eu não tenho essa ilusão. Né? As pessoas são diferentes, né? A gente está numa polarização, isso é total. Mas ele tem que ganhar dinheiro. Uma cultura que voltou a florescer e impactou mais essa. Ele tem que ganhar dinheiro. Então não adianta ele vender e não ganhar dinheiro. E hoje o modelo de franquia da 5ASEC é um plano de expansão de 5ASEC. 5ASEC. Tudo no Brasil. Isso aí é só nos Estados Unidos. Tem nos Estados Unidos? Oi? Tem lá no americano? Tem? Não. Não? Não. Hoje o grande é um mercado bem diferente. Franquias, né? E por que a 5ASEC hoje tem 2 franquias e optam para vender mais franquias e não abrir lojas próprias? Não, a gente pode abrir loja própria, mas de novo, por que o sistema de franchising funciona? A expansão é mais rápida, talvez? O negócio também, com vários fatores, tá? Mas vamos lá, tem que voltar lá atrás como é que o franchising nasceu, né? Então você imagina, você tem um negócio, certo? Você consegue, o que você precisa para pegar o seu negócio na Cate Verduras, né? Vamos fazer propaganda aqui. O que você pega o seu negócio hoje e distribui em todos os estados do Brasil? O que você precisa fazer para ser seu? Franquear. Não, você pode fazer sem franquear. Não pode? Sim. Vou lá, você tem que investir muito dinheiro, tem que ir lá comprar um terreno ou alugar, arrendar um espaço. Né? Tem que ter pessoas treinar lá, aí você consegue acompanhar de perto todo mundo.
Então, assim, o resultado operacional na mão do o franqueado é dono do negócio. Então, se eu tiver 200 lojas, 500 lojas, eu posso ter, vou lá, eu monto e tal. Só que vai ter funcionário. Eu vou ter só funcionário tomando conta. Fora que você dá o franqueado é o dono. Você dá o senso de dono. E senso de comunidade, né? Senso não é senso. Ele é o dono. Sim, ele é sim. o franqueado, ele é o dono do negócio. Ele tem um contrato de franquia comigo, de uso da marca, mas ele é o dono do CNPJ, a empresa é dele. E ele vai trabalhar para ter o maior lucro possível, porque é dele, ele depende daquilo, ele investiu o dinheiro da vida dele, né? Voltando àquela conversa, ele quer que ganhe, tem que ganhar dinheiro. Então vai dar. Eu vou auxiliar ele a fazer da melhor forma possível. Mas quem vai executar é ele. Então por isso que franchising cresce mais e dá mais certo do que. E logicamente a gente vai ter uma receita de royalties, né, de cada loja. Então se uma loja fosse minha, uma loja hoje dá 25% de lucratividade. Como ela não é minha, eu sou franqueado, ele tem 25%. E eu tenho 5% de royalties. Do que ele fatura, ele paga 5% de royalties. Só que para ele é bom, hoje? Em média 69 mil. Média 69 mil. Porque tem loja padrão, tem loja ponto de coleta, que são lojas satélites, né? Mas a gente tem loja com 280 mil, a gente tem loja, né, um pouco menos, mas pro franqueado, sozinho, ele tá lá sozinho, a lavanderia dele. Cara, ele vai pagar mais caro no químico, porque eu negocio o químico para 500 lojas. Boa. Eu negocio máquina para 500 lojas. Faz marketing eu tenho um sistema que roda lá, que funciona. Eu negocio direto com o cara. Cara, coloca isso aqui no sistema. Campanha de marketing, eu faço meu. O franqueado tem que se preocupar com um monte de coisa. Como é que você tá vai pronto. Se ele estiver sozinho, ele tem que pagar consultoria, tem que pagar treinamento, ele tem que pagar marketing, tem que pagar agência. Não ter nada perto do que você vai ter. Inferior ao que ele tem comigo. Exato. Inferior ao que a franqueadora oferece. Então é muito melhor para ele pagar 5% e ter um monte de. Primeiro que ele tem o know-how. Ele tem o know-how, já sei fazer, ele não vai errar. E aí eu posso falar isso com propriedade, porque assim, ó, o que eu gasto de gestão, consultoria, marketing e várias outras coisas que eu acho que uma unidade de negócio franqueada ganha quando ela paga o royalties e a taxa de marketing e tudo mais, é muito maior do que esses 5%. Eu tô falando porque o meu negócio é diferente. Né? Então, assim, ó, o meu 5%, esse 5%, eu pagaria se fosse para cumprir tudo que tem. Eu tiraria 5% do meu faturamento para ter suporte financeiro, acho que talvez tenha incluso, né? Suporte jurídico, suporte desenvolvimento de produto. Aí você pensa aí, por exemplo, você tem uma lavanderia, né? E aí nós estamos falando da sua pauta, mas você pode aplicar qualquer coisa. Quem está desenvolvendo produto para você, cara? Ninguém está desenvolvendo porra nenhuma, entendeu? Quem que está entendendo o mercado? Não está entendendo nada. Você está remando e você está olhando todo mundo, mas vai fazer uma pesquisa de mercado para ouvir o teu consumidor. Quanto custa? Você não vai fazer. Você não vai fazer. Você simplesmente vai copiar a SEC e olhe lá. Pega 2% do seu faturamento e põe uma mídia nacional. Põe na Globo, põe no TV a cabo, põe na... Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. E aí o que acontece? Aí uma das coisas que a todo momento que a gente está conversando, que eu estou tentando aprender, né? E aí eu vou atribuir um pouco do que eu acho que é o seu resultado, né? Da onde que vem. Eu acho, né? Palpiteiro aqui. E aí eu queria que se você falasse para mim se é isso aí mesmo e aí em cima disso também dá mais um ensinamento aí que aquela parte que você falou foi muito rica, a parte que você explicou, deu vários insights, olhou para a câmera ali e falou tudo mais. Eu acho que um pouco é da consistência. Eu percebi que é o seguinte, e eu percebo nas pessoas, e percebi ao contrário em você e atribuo um pouco disso o seu resultado, as pessoas ficam pulando muito de galho em galho. Tipo assim, ó, por exemplo, o meu mercado é bom. Que você, que é meu concorrente, não escute. Mas o meu mercado, ele é muito bom. Né? E ele é muito grande. Só que todo momento eu converso com outras pessoas do mercado que têm outras coisas boas. E aí eu vejo coisas muito boas lá. E aí o que acontece? Eu me empolgo. Mas eu não transpareço que eu me empolgo e também não saio atirando para tudo quanto é lado. Eu tenho minha clareza de que eu estou fazendo isso. Você como colaborador, colaboradora, PJ, empresário, fornecedor, tudo mais de uma empresa... Acho um pouco que o Alex esteve vários momentos nesse tipo de situação. Ele teve a consistência de se manter naquilo lá, acreditando naquilo lá. E o que acontece? A pessoa acha o outro bonito e já vai. Muitas vezes isso vai fazer a transição uma porta fechada, e uma porta fechada fecha 5. Uma porta bem fechada, né? Porque se saiu, ela deixa 2 abertas. Não é proporcional. Entenda isso, não é proporcional. Quando você acerta, você recebe um obrigado. Quando você erra, você escuta 20 críticas.
e aí eu atribuo um pouco isso ao resultado. Eu queria saber se faz sentido o que eu falei e que você completasse isso, se possível. Então, é difícil fazer... é assim. Eu acho que pode ser diferente para as pessoas, né? Pode ser diferente para as pessoas. Mas a gente sempre comenta... Eu também não quero ficar... nova geração. Mas existem estudos que mostram que a geração mais nova ela é muito ansiosa, ela quer as coisas muito rápido, né? E aí fica nesse pula-pula que você citou, né? Não tá, vou sair. Só que você não firma raiz. Você não é nem lembrado. Né? Você não é nem lembrado. Então, hoje eu estou com 45 anos. Dos 30 aos 45, eu passei por 3 empresas. Passei por 3 empresas. 3 empresas, né? Que você conta a história 3 delas. empresas grandes que eu conto e fiz, de certa forma, uma história lá. Se você pegar lá o franqueado, lá da Microlins, que eu entrei lá em 2008, Alex, eu tenho certeza que eu vou ouvir boas referências. Não agrada a todo mundo, mas eu vou ouvir aquilo que eu quero, aquilo que eu realmente fiz lá. O cara que é honesto, às vezes perde um pouco a mão e passa do ponto. Eu prefiro passar um pouco do ponto, depois voltar atrás, mas não vou ser omisso, eu não vou ser mentiroso, não vou ser falso. Então eu fiz a minha carreira baseada em alguns valores, alguns princípios éticos, morais, né? E tenho orgulho disso. Então, mas foi construído quando agora, se eu ficar 6 meses ali, não, vou sair, pá. Aí, cara, que começa a falar, não, aquele cara que passou aqui um tempo, não sei nem te falar, não lembro. Se for lembrado. Não lembro. Então você vai passar a vida inteira assim? Não sei. Então, agora, às vezes não tá bom, sai, ok, cara. Entrou no lugar, deu errado, não tá em sintonia com o chefe, com a cultura da empresa, tudo bem, sai rapidinho, né? Agora, tem que dar oportunidade, tem que tentar. Hoje a gente tem uns memes, né, umas brincadeiras. Hoje mudou um pouco, as pessoas estão entrevistando a empresa para entrar na empresa, né? Então tem um pouco disso. Antigamente a empresa entrevistava, hoje, peraí, o que você vai me oferecer? O que a empresa... Então, o mercado corporativo é assim. Mas é um pouco disso, é real. É um meme, é uma brincadeira, mas é um pouco real. É errado, não dá para afirmar que está certo ou tá errado, mas é uma realidade, é algo que está acontecendo. Mas tudo bem. Teve sinergia com a empresa? Cara, vai em frente, cria um sonho, cria uma meta, cresça junto com a empresa, faça a sua história lá na empresa. Alex, como que os caras te chavecaram lá pra trazer pra 5 a SEC? Rapaz. Os que estavam lá e os caras fizeram o pitch e trouxeram você pra lá. Como é que os caras te chavecaram? Vou falar a verdade, porque eu não minto. Porque é o seguinte, ele falou, mas os caras falaram assim, vem pra cá, não sei o quê. Não, teve uma situação, eu não posso falar tudo. Eu tenho NDA. Ele falou NDA porque a gente tava brincando que aqui fora, quando não quiser responder, fala, rapaz, eu tenho NDA. Eu não posso falar desse assunto. Não, assim, lembra que eu falei agora há pouco que quando você acha que... Eu tinha um sentimento de que onde eu não estava mais me desenvolvendo. Tá. Então eu tomei a decisão de mudar. E, coincidentemente, o Fábio estava precisando trazer algumas pessoas. E ele já tinha se tornado meu amigo. Falei, Fábio, cara, tô pensando em sair, tô procurando até outras oportunidades, né? Você falou para mim um tempo atrás que talvez fosse precisar. Cara, se for precisar, a hora é agora. Porque assim, se eu não vou ficar onde eu tô, se não for aí, eu vou para outro lugar. Já participei de uma outra entrevista, inclusive, que eu tô querendo ir para lá, né? Aí ele falou, não, você não vai para lugar nenhum, não. Se você vai sair, você vai vir para cá. Eu ia trazer você um pouco mais para frente, né? Mas, então já vem agora. E a gente combinou ali... O Alex, não sei se você percebeu, mas ele já meteu também o gatilho de escassez já lá, Fábio. Fabião, vice-presidente, muito Se você quiser, esperto, agora é a hora. Muito astuto. Senão você vai perder, eu vou lá pra outra. Foi muito longe, mas infelizmente você que está escutando agora, Alexão botou você na mesa, falou assim, agora é agora, ou senão você vai me perder, meu irmão. E aí vendeu pra ele. Mas foi exatamente assim que aconteceu. E foi a melhor compra que ele fez, eu acredito. Aí. Eu acho que ele tá feliz, né? Tá feliz? Ganhou um sócio aí comprometido. Tá. Boa. Que eu vejo aqui agora, né? Se você... Eu acho que foi interessante antes de ser interesseiro, né? As pessoas te procuraram antes de você ser interesseiro, as pessoas viram uma oportunidade ali e falaram, esse cara que realmente tem que estar jogando com a gente, porque hoje a grande dificuldade é a gente conseguir desenvolver pessoas, né? Cara, eu troquei a empresa para ganhar menos. Na verdade, o Fábio era meu diretor na outra empresa, ele sabia exatamente quanto eu ganhava. Então não tinha...
Reduziu o pitch. Não tinha negociação. Aqui eu ganho mais. Não tinha, né? Não gosto de fazer isso, porque toda mentira tem perna curta. Eu falo, cara... E aí teve um outro diretor nosso lá, foi CEO da empresa também que eu trabalhei, que é o Luciano Klimachevski, né? O Clima, carinhosamente chamado de Clima. Ele falava, cara, eu prefiro... Aprendi muita coisa com o Clima. Obrigado, Clima. Você foi um mestre também, boa, né? Boa. Ele falou assim, eu prefiro ficar vermelho uma vez do que amarelo pro resto da vida. Aí tem né? um cara, passa tem raiva, cara, eu errei, não fiz, talvez do que você ficar, não sei o que lá. Então, assim, poxa, mas eu não faria. Mas ele sabia, então eu falei, olha, você sabe meu salário, eu tinha um salário, eu tinha bônus. Só que, na época, ele falou, não tem condição de pagar o que você está ganhando aí, mas eu posso pagar exatamente o que você ganha aí. Então, ele me trouxe. Só que eu ainda moro em Americana, minha residência é na cidade de Americana, eu trabalhava em Campinas. 30 quilômetros. E eu vim trabalhar em São Paulo aqui na Vila Olímpia. Então eu saí de lá para vir para cá, aluguei um apartamento aqui em Moema para ficar dividindo com outros 3 amigos, ficava longe de casa, pagando um apartamento e viajando de São Paulo, Americana a São Paulo. Com o mesmo salário. Então eu não vim pelo salário, eu vim pela proposta de me desenvolver, de crescer na carreira. Então eu estava como gerente, vim para ser diretor e hoje eu sou vice-presidente. Né? Aí tem um ensinamento aí de dar um passo para trás para dar Exato. Com a proposta de dar muitos mais para frente. De crescer, desenvolver. Então eu sou muito grato à empresa anterior, fui honesto com eles, né? Teve uma situação que eles estavam me remanejando para uma nova função, né? E eu já tinha combinado com o Fábio, não é para agora, era para 45 dias, né? E antes eu falei, vocês vão me remanejar, não mexe então, porque eu vou sair. Eu não podia avisar, eu não precisava avisar. Mas eu fui honesto, falei, olha, eu vou sair, daqui 45 dias eu vou sair. Eu ia avisar mais para frente, 30 dias, para dar um prazo, mas eu não quero que vocês mexam para depois ter que mexer. Então eu vou ser honesto, eu vou sair. Né? Então fui honesto, fui transparente. Eles até perguntaram, poxa, aí tentaram, né? Sim. Todo mundo tenta, né? Reter ali, né? Mas eles entenderam também que era algo diferente para mim e não era com a empresa, era meu momento. Falei, cara, eu preciso de uma coisa diferente, mas eu já estava na empresa lá há 7 anos, né? Então... Eu ia perguntar para você sobre como a pessoa vê, como que a pessoa pode, ou pelo menos como que você, porque é difícil falar dos outros, né? Para os outros, né? Eles medirem isso. Mas como você entendeu que era o momento para ir para outra empresa? Teve alguma coisa que você avaliou? Bom, é o que você não estava se desenvolvendo. Não, né? Você meio que respondeu basicamente isso pra mim, né? É isso, né? Eu entendi que não estava me desenvolvendo. Estava te limitando? Talvez assim, talvez a 5ASEC te mostrou a chegada onde você poderia chegar. Eu queria dar um passo a mais, que eu enxerguei que lá na empresa ia demorar muito mais, eu já estava lá há um tempo, e de repente eu não tinha os atributos que a liderança da empresa entendia que o meu próximo passo tinha que ter. Então era isso. Então, olha, aí eu vi, poxa, eu acho que eu já estou pronto para dar o próximo passo profissionalmente, que era... Porque muda muito. E, numa carreira executiva, você sair de gerente para diretoria, né? Cara, é muito. Você sai do operacional pro tático estratégico, assim, o peso é muito diferente, né? Então você tem que ter uma bagagem. Mas eu sentia isso, o Fábio também sentia que eu era o cara que podia ajudar naquele momento, e lá eu acho que eu ia demorar muito mais tempo. Um parceiro meu ficou lá e se desenvolveu também. Hoje ele é diretor lá, head e tal, cresceu. Mas eu acho que eu entendi que fazia sentido para mim na minha carreira. Podia ter ficado lá também. Eu era feliz lá, fui muito feliz lá. Poxa, eu tenho muitas lembranças bacanas lá. Mas fiz o que eu tinha que fazer, dei o meu melhor lá e falei que eram experiências novas. Não imaginava que eu ia me tornar sócio da empresa. Não imaginava que eu ia chegar nesse nível. Não imaginava que eu ia estar aqui no Como Fazer Podcast. Boa. Né? Então as coisas foram acontecendo. Mas eu acho que é sempre em cima disso, né? Se você faz o seu melhor sempre... Não sei se as pessoas entendem o que é fazer o seu melhor sempre, cara, mas... Entra pra rachar. Vai lavar? Um exemplo simples. Preciso lavar. Não passa água e põe para lavar. Qual que é o melhor que você pode fazer? É pegar uma bucha, é colocar detergente, é esfregar, tirar toda a sujeira. É não ser preguiçoso. É fazer Pronto, o que você tem. É não ser preguiçoso. É fazer o melhor, cara. Fazer o melhor. Tem uma forma. Qual é a melhor forma de lavar? Mas ficou a manchinha. Deixa, não é pra mim mesmo. Outro vai pegar. Você diria que se não for pra fazer o melhor, não faça? Eu prefiro não fazer do que, cara, não vou fazer não. E a grande lição. Já que você vai fazer, faz bem feito. Exatamente. Fez mal feito. Nossa, você falar que eu fiz um negócio mal feito, cara, pra mim é o fim. É xingar.
É como se fosse um palavrão. A questão disso é realmente você fazer o melhor porque outras pessoas vão ver aquilo, né? Você acaba pegando o estigma. Quando você chega na liderança... chegar e a pessoa vê que realmente você fez aquilo ali com maior prazer, com dedicação, fazendo todo dia o seu melhor... Uma hora alguém vai olhar para você. Alguém vai você é notado. Vai ser reconhecido. Você é notado. E aí gera uma situação. Quando você está na linha um pouco mais operacional e fazendo o seu melhor, você é bem visto. Pô, o cara faz sempre o melhor. Quando você passa por uma linha de liderança, você passa a ser o chato. Putz, nada tá bom pro cara. Eu tenho muita transparência com a minha equipe e eu deixo eles falarem. Eles falam às vezes, poxa, você é muito perfeccionista, você quer sempre... eu sou, mas eu faço primeiro. Eu não quero de você o que eu não faço. Então, eu faço bem feito. Eu vou fazer uma planilha, cara, capricha no visual, capricha não faz mal feito. Né? Então eu faço isso e cobro também que o time faça. Isso só que isso é em casa, os filhos, a esposa, todo mundo reclama um pouquinho, mas... Alex, estamos chegando nos momentos finais do nosso podcast. Vocês avisaram que ia... Passou voando, né? Que ia passar voando. Passa muito rápido, né? Muito tempo. Passa. Mas a mensagem que a gente quer passar pra galera que tá ouvindo é realmente a gente passar uma mensagem e provocar uma sensação diferente nele, né? E gostaria que você deixasse aí uma mensagem para a turma que está escutando a gente, de toda essa caminhada que você teve durante sua jornada de trabalho, todos os locais que você passou, você deixasse uma mensagem aí para a galera. E até complementando o que o Bruno falou, porque no momento, durante a nossa conversa, você falou que teve um momento onde as coisas não estavam tão favoráveis. E se eu pudesse pedir, né, para você... eu pediria para você dar essa dica voltada para esse momento, porque de repente pode ser o momento da pessoa e tenho certeza que se você ajudar essa pessoa vai valer mais do que você ter ajudado 20 das outras pessoas que estão numa curva ascendente e vai mexer um pouquinho positivo. A coisa mais importante na vida é você ter Deus contigo. Isso é fundamental. A gente não falou nada disso aqui ainda, mas eu sou cristão e sempre tive Deus comigo. Na verdade não foi sempre, eu estava um pouco afastado, mas lá, naquele pior momento, e eu sou um cara muito emotivo, então eu estou no momento aqui de segurar um pouco, as pessoas que me conhecem sabem, né? Eu me emociono porque quando você vive uma situação ruim, triste, você começa a relembrar, você sente tudo que você sentiu na época. Sim. Então eu estou sentindo um pouco. Então, não, pode difícil falar, segurar, cara. mas assim, quando eu estava naquela... Cara, só que você não pode, senão você vai fazer, eu sou igual você, pô. Eu estava tentando segurar, mas quando você... Puxa, né? Você sente de novo, o corpo sente. Então eu não gosto muito de ficar lembrando, mas como a gente vai falar, né? É uma experiência. No pior momento da minha vida, eu me afastei de Deus. Eu fui reclamar para Deus. Eu me afastei, mas eu ainda sempre criei, né? Sempre tive essa... Falei, por que isso comigo? Por que isso comigo? Mas eu não estava seguindo os mandamentos de Deus, eu não estava fazendo o que Deus pedia, né? E aí Deus, na hora, mandou mensagem para mim. Eu não vou estender porque é longo, mas... E eu entendi, eu observei aquilo, eu falei, entendi o recado, eu nunca mais na minha vida eu vou reclamar. Eu vou só agradecer a tudo que eu tenho. Porque eu tinha muita coisa, mas eu estava focando no que eu não tinha. Eu estava reclamando de uma situação financeira ruim, estava reclamando, mas cara, eu tinha saúde, eu tinha família, eu tinha pessoas que me amavam e eu não estava dando valor naquilo. E Deus mostrou aquilo para mim na hora ali. Então, a partir daquele momento, a minha vida realmente deu uma guinada e nunca mais voltou para trás. Então, Deus sempre comigo, é a primeira coisa, né? Você pode passar por, a gente, né, tem um estudo que eu fiz esses dias aí, por alguns crisóis da vida. O crisol é aquele recipiente que você coloca o ouro para derreter outros metais e você faz a purificação. O crisol, na sua vida, qualquer dificuldade que você passa, ela tem o objetivo de te melhorar, de te desenvolver. Então, você vai passar por dificuldade na vida, mas não desanime, acredite. E quando você estiver nesse momento, ou no momento bom, no momento ruim, faça o seu melhor. Vou ficar redundante aqui. Faça o seu melhor. Então, creia em Deus, tenha sempre Deus contigo, faça o seu melhor, agradeça o que você tem, compartilhe isso com as pessoas que você ama. Cara, você percebeu que quando eu perguntei pra ele não falou de dinheiro. Então, o negócio não é dinheiro, né? E assim, no mundo que tem tanto crítico, cara,
E assim, cara, você tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, eu choro assistindo The Voice Kids. Também choro muito, eu vou às lágrimas. Eu choro assistindo King Kong, eu chorei assistindo King Kong, minha mulher dá risada na minha cara. E foi muito bonito o que você falou, não só pelas palavras, mas também pela emoção. Eu convido a pessoa a escutar de novo, voltar um pouco, escutar de novo o que você falou, que tem um negócio aí no que você falou, né? Na emoção que você falou, e no mundo de tantos críticos, cara. Pô, seja uma pessoa positiva, cara, porque você mobiliza o espaço, você muda o espaço, cara. Tem muito nego enchendo o saco, e tem muito nego enchendo o saco o dia inteiro, cara. Pô, e aí é o seguinte, cara. Para de ser o cara que enche o saco, velho. Pô, chega, é verdade, velho. Chega, joga a turma pra cima, pô. Hoje eu conversei hoje com um grande amigo nosso que tá assistindo aí. Hoje eu percebi que ele é um cara muito pra cima, né? E todo momento, o tom de voz dele e tal, pra cima e tal, não sei o quê. Eu espero que seja essa pessoa aí, na íntegra, né? Que a gente conversou um pouquinho. Mas assim, você tem que tomar cuidado com ser uma pessoa crítica, negativa, né? Você joga o negócio pra baixo. Não tô falando pra você ser uma pessoa acomodada e pra achar que as coisas tá tudo bom. Não é isso. Eu só tô falando pra você tomar cuidado, porque num mundo onde todo mundo é crítico, e num mundo onde a gente está falando aqui de empreendedorismo, se você começar a jogar as coisas para baixo e a... Então, vamos... Exemplos. Cara, se você perdeu o emprego, você tem motivo para reclamar? Tem. Você perdeu o emprego, não perdeu? Sim. Mas foca em Deus. Cara, se eu perdi porque não era bom para mim. Sim. Coisa melhor virá. Acredite que coisa melhor virá. E pode demorar um pouquinho, mas coisa melhor virá. E com certeza vai vir. E se não vê o que você imaginava, é a coisa certa para você. Então, se você tem fé em Deus, você se torna positivo. Você quer que aquilo realmente é algo de Deus que você não sabe o livramento. Esses dias eu estava na feira da ABF, feira de franquia da ABF, participando da feira. Final da feira ali à noite, acabou a feira, eu peguei o carro no estacionamento, estava com o meu time ali, fiz uma oração de agradecimento. Eu fui levar eles pro hotel, né? Eu tava com o meu carro só, fui levar eles pro hotel, e do hotel cada um ia pegar seu carro e ir embora. Então, antes de sair do carro, peguei o time lá, fiz um agradecimento pela participação na feira, por tudo ter dado certo. Cara, eu saí da feira, eu andei 20 metros com o carro, um cara veio atrás e me deu uma pancada no meu carro, arrebentou com o meu carro. Eu tava vendendo o meu carro. E falei, pô, cara, me arrebentou o carro, eu tô precisando vender o carro, não vou conseguir vender agora, vai ter que arrumar esse carro aqui. Quer dizer, o que eu fiz? Aí você pensa, né? É normal você pensar, putz, acabei de fazer uma oração de agradecimento, e por que o cara bateu no meu carro? Tô fazendo tudo direitinho. Cara, obrigado, Deus, pelo livramento de algo que eu não sei o que seria ali na frente, que iria acontecer. Então, se você foca nisso, podia ser algo pior. Sim. Cara, eu fui embora feliz da vida. Fui orando, agradecendo a Deus, porque aquela batida lá provavelmente me livrou de algo pior. Viu? E eu tenho um padrão aí, viu, que eu identifico nas pessoas que vêm aqui, e todas as pessoas muito... um peso fudido, né? Como você. Fantástico. Fantástico. Mas é que fudido é mais proporcional, eu entendo. Saca? Eu percebo que a maior parte dessas pessoas, para não falar que são todas, algum trauma, e quando eu digo trauma, digo um problema, alguma coisa que foi muito forte na vida dela, aquilo lá transformou ela, entendeu? Eu poderia falar de mim, o Bruno pode falar dele, você pode falar de você, mas eu percebi isso em você agora, e eu já te percebi isso em várias pessoas que são extremamente prósperas. Que em algum momento teve um trauma que mudou o divisor de água dela. Em algum momento ela teve uma perca financeira, pessoal, de repente até doente e tudo mais. E aquilo lá mudou ela, mudou a cabeça dela. Então, o foguete, e aí tu tentar comparar, ele só decola com uma explosão. E geralmente, mesmo que você seja um foguete, ele precisa de uma explosão. Eu, uma vez, queria dar parabéns, né? Obrigado. Pela sua trajetória, pela trajetória das empresas que você passou, pelo resultado que elas atingiram. E, cara, bom demais esse podcast. Para mim foi muito bom, foi muito enriquecedor. Espero que para quem escutou, quem está escutando também agora, tenha sido proporcional. Porra, muito bom. Vários insights aqui. Foi um papo realmente... que pegou lá no fundo, né? Só que agora só não posso assistir King Kong, senão cai da cabeça, é doido. E, cara, queria agradecer você demais, Alex.
por ter compartilhado um pouco da sua história com a gente, né? Com certeza a gente está aprendendo todo dia com inspira outras pessoas, convidados, né? Que a gente vem recebendo. E a gente vê que a internet tem um poder muito forte de conseguir realmente mudar as pessoas, né? Que várias pessoas vieram através do YouTube e do Instagram e mandam mensagem. Hoje, eu comecei alguma coisa por causa que eu ouvi aquilo, aquele dia no podcast e tal. Então, convido a galera deixei que tá de desistir ouvindo, também, né? A mandar mensagem pra gente aí, a gente vai responder um por um e as perguntas que vocês quiserem escutar aqui também, a gente está aqui disposto a fazer as perguntas e entender um pouco mais também, né? Do que o público nosso está querendo ouvir. E, cara, parabéns. Não, agradeço. Que a sua história continue prosperando, impactando milhares de vidas aí. E sucesso, né? Para todos vocês. Agradeço pelo convite, tá? Foi muito bacana. De fato, foi um prazer, né? Poder compartilhar. Fica o convite aí, pessoa quiser seguir não sou... Eu ia falar pra você deixar os links. Eu não sou youtuber, não sou nada, né? Mas pode seguir lá no Alex C. Quezada, no Insta. Boa. Alex C. Quezada. Ou no LinkedIn também, pode procurar lá, Alex Quezada no LinkedIn. Vai achar ali. Se precisar de emprego... Tem vagas, estamos contratando também, estamos aumentando o time, a gente tem planos. Se precisar de dinheiro, Vitor e Bruno estão aí à disposição, os caras aí da mídia. Mas se quiserem trocar alguma ideia, que tu compartilhar, né, cara, no LinkedIn eu tinha, agora acho que não sei se está tendo ainda, mas teve uma época que eu estava de conselheiro lá, voluntariamente, as pessoas podiam fazer alguma pergunta. Então, é legal você poder inspirar, né? Sim. Então, pessoas, e ajudar, né? Ajudar. Então, poxa, quer fazer alguma... Faz um relacionamento lá, trocar umas ideias, eu gosto. É que as pessoas às vezes não dão valor quando vem de graça, né? Tem esse problema. Se você se pôr lá, às vezes você vai ter uma procura baixa. Se você cobrar R$100, a pessoa fala, mas como que esse cara vai... O que esse cara vai responder? Vou pagar. Mas é isso aí, cara. É bom demais. Queria agradecer por você ter vindo. Valeu. Alex, brigadão, cara. Galera, segue lá, Bruno, faz aí, segue. Segue lá a gente no Instagram, @comofazer_podcast. A gente estamos repostando todo mundo que está marcando a gente também tá entrando em contato com a galera, tá respondendo todo mundo, né? Todo mundo que a gente tenta responder todo mundo, às vezes é muita coisa e a gente acaba passando em branco, mas o meu Instagram tá Bruno_Nakati, o podcast @como fazer. E o meu, Vitor HDC Moraes. Mas se entrar no podcast lá, vai estar eu na bio lá, é só... Maravilha. É isso aí. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta pro próximo convidado, qualquer coisa aí, entre em contato lá no nosso Instagram ou no YouTube, que a gente tá lá para responder todo mundo. Galera, até a próxima e valeu. Valeu.